Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 1. Na pequena e comum cidade de Littlevinge, aninhada atrás de uma fileira de sebes de ligustro perfeitamente podadas, ficava o número 4 da Rua dos Alfeneiros. Ali, naquela casa de rotinas mundanas e ordem rigorosa, vivia um menino que era tudo menos comum. Harry Potter, um garoto magricela de 10 anos com cabelos negros como azeviches sempre desalinhados e olhos verde esmeralda brilhantes. Era diferente de qualquer outra pessoa na casa, ou assim ele frequentemente se sentia. Naquele dia em particular, Harry se viu de joelhos, esfregando o chão da cozinha, enquanto sua tia Petúnia, uma mulher de rosto delicado e imensa beleza, com uma inclinação para a limpeza, o observava atentamente. Suas roupas largas, herdadas de seu primo Duda, que antes era gordo, pendiam frouxamente em seu corpo magro. Enquanto esfregava, seus pensamentos divagavam. Harry não conseguia deixar de se perguntar por que o destino parecia tão incomumente cruel com ele. Ele nunca conhecera seus pais James e Lily Potter, que morreram em um acidente de carro, ou pelo menos era o que lhe contavam. E desde que se lembrava, morava com sua tia, seu tio e seu primo, que o tratavam mais como um criado do que como um membro da família. Harry continuou esfregando, tentando bloquear o mundo cruel ao seu redor. Mas não demorou muito para que seu primo Duda, um garoto com cara de porco de peruca, descesse as escadas a passos largos. Duda, que sentia prazer em atormentar Harry, começou a circulá-lo como um tubarão. A cada passada, ele cutucava, esbarrava ou dava um tapa em Harry, rindo estrondosamente a cada pontada de dor que causava. O tio Vernon, um homem grande com um rosto roxo e um bigode espesso, observava tudo de sua poltrona no canto da sala. Seus olhos brilhavam com uma mistura de desprezo por Harry e deleite com as travessuras de Duda. A disparidade de tratamento entre Harry e seu primo era gritante e dolorosa. Enquanto Harry tentava se concentrar na tarefa, uma estocada repentina e forte de Duda lhe causou uma pontada de dor no braço, fazendo a esponja escorregar de suas mãos. Ela deslizou pelo chão recém-limpo, deixando um rastro de água com sabão. Tia Petúnia, que supervisionara toda a situação, gritou ao ver a bagunça. Dudley, chega! Ela repreendeu, embora seu tom fosse mais afetuoso do que raivoso. Harry, pegue essa esponja agora mesmo e termine suas tarefas. Enquanto Harry pegava a esponja, massageando o local dolorido onde Duda o havia atingido, sentiu uma onda de amargura e desespero. Por que sua vida tinha que ser tão miserável? Ele ansiava por uma mudança, por algo, qualquer coisa, que pudesse quebrar a monotonia de sua existência tediosa na casa dos Dursley. O destino, de fato, muitas vezes parecia mais cruel do que Harry jamais poderia ter imaginado. Ao estender a mão para pegar a esponja, a cadeira do tio Vernon rangeu ameaçadoramente, sinalizando sua crescente raiva. Ele se levantou, o rosto ficando vermelho a cada passo que dava em direção à tia Petúnia. Não ouse gritar com meu filho por causa desse sobrinho inútil que você trouxe para nossa casa, berrou ele, sua voz ecoando pela cozinha. Tia Petúnia, surpresa com o súbito desabafo do marido, pareceu recuar, seu rosto delicado contorcendo-se numa mistura de medo e angústia. Vernon, eu só estava... Ela começou, mas sua voz se perdeu num soluço. A tensão no ar da sala tornou-se densa, daquelas que precedem uma tempestade. Duda, percebendo a mudança na atmosfera, parou com as provocações e recuou para uma distância segura. Harry, enquanto isso, observava a cena se desenrolar com uma crescente sensação de pavor. Ele já tinha visto o tio zangado antes, mas nunca daquele jeito. Os olhos de Vernon, agora meras fendas de raiva, voltaram-se para Harry. A culpa é sua, sibilou ele. Sempre causando problemas, sempre o problema. Sem aviso, agarrou Harry pela gola da camisa larga, erguendo-o do chão. Harry ofegou seus pés chutando o ar, enquanto Vernon o arrastava para fora da cozinha. Os gritos da tia Petúnia ecoavam atrás deles, seus soluços ficando cada vez mais fracos à medida que se afastavam. Ela correu para o quarto, a porta batendo com um baque surdo. No corredor, o aperto de Vernon se intensificou, seus dedos cravando na pele de Harry. Você irritou sua tia, rosnou Vernon com o rosto a centímetros do de Harry. Seu pirralho ingrato. Com uma força nascida da pura fúria, ele atirou Harry para dentro do pequeno armário embaixo da escada, seu suposto quarto. O corpo de Harry atingiu o chão duro com um baque doloroso, o impacto sacudindo seus ossos. O mundo girou ao seu redor, um turbilhão de sombras e sons abafados. A dor irradiou por todo o seu corpo e sua visão ficou turva. Enquanto tentava se levantar, a escuridão invadiu os limites de sua consciência, puxando-o para baixo. A última coisa que ouviu antes de sucumbir ao vazio foi o som da porta do armário batendo, selando-o na escuridão. Harry acordou várias horas depois, completamente envolto em escuridão. Seu corpo doía devido aos maus tratos que receberá do tio. Confuso e desorientado, tentou encontrar o lampião a gás que usava para iluminar aquele espaço escuro como breu. Enquanto tateava na escuridão, algo extraordinário aconteceu. Um painel de luz surgiu à sua frente, seu brilho suave iluminando o ambiente apertado. As palavras "sistema de tecnologia ativado" flutuavam na tela, sua presença ao mesmo tempo desconcertante e fascinante. Harry piscou, pensando que devia estar sonhando ou que talvez tivesse batido a cabeça com mais força do que imaginava. Ele conseguia ver o texto claramente na escuridão total do armário, algo impossível em circunstâncias normais. Então, para seu completo espanto, uma voz falou diretamente em sua mente. Era antiga, mas gentil, com um sotaque britânico distinto que de alguma forma, lhe parecia familiar e reconfortante. Olá, mestre, eu sou Nigel, seu assistente para utilizar o sistema tecnológico em toda a sua plenitude. O coração de Harry disparou. Ele nunca tinha experimentado nada parecido. Era como se a voz estivesse dentro de sua cabeça, mas não parecia invasiva ou ameaçadora. Em vez disso, havia um ar de sofisticação e sabedoria nela. Quem é você? Harry sussurrou, sua voz quase inaudível no pequeno espaço.
Eu sou Nigel, uma inteligência artificial integrada ao sistema tecnológico agora ativado em você. Meu propósito é auxiliá-lo de diversas maneiras, seja analisando elementos mágicos ou oferecendo apoio emocional. Pense em mim como seu guia nesta nova jornada, explicou Nigel, com um tom que misturava formalidade e cordialidade. A mente de Harry fervilhava de perguntas. Como esse sistema entrou nele? O que significava para sua vida na casa dos Dursley, ou de forma mais ampla, para sua existência em um mundo que até então lhe demonstrara tão pouca gentileza? Ele sempre se sentirá diferente, mas isso era algo que jamais imaginara. Nigel pareceu perceber a confusão e a apreensão de Harry. Não se alarme, mestre Harry. Estou aqui para ajudá-lo a navegar por isso. Juntos, descobriremos toda a extensão das capacidades deste sistema. Harry, ainda tentando assimilar a realidade da situação, perguntou: mas por que eu? E o que esse sistema pode fazer? O porquê é algo que descobriremos juntos. Quanto às suas capacidades, elas são extensas. Desde a análise de feitiços até a composição de poções, passando pelo acesso a uma vasta biblioteca digital e gravação de memórias. Este sistema foi projetado para aprimorar suas habilidades e fornecer conhecimento e ferramentas antes inacessíveis. É feitiço? Harry gaguejou, a voz trêmula na escuridão. O que você quer dizer com feitiço? A voz de Nigel, calma e serena, ecoou na mente de Harry. Mestre Harry, você é um bruxo. O mundo que você conhece é apenas uma fração da realidade. Existe um reino mágico paralelo àquele em que você cresceu, repleto de encantamento e maravilhas. Harry prendeu a respiração. Um bruxo? A ideia parecia absurda, mas havia uma verdade inegável nas palavras de Nigel, uma ressonância que tocou algo profundo dentro dele. Mas como? Harry sussurrou, tentando compreender aquela revelação. Quer dizer, bruxos, magia? São só contos de fadas, não são? A risada de Nigel foi uma suave ondulação no mar de confusão de Harry. A mestre Harry, o mundo é muito mais misterioso e mágico do que lhe fizeram acreditar. Seus pais faziam parte deste mundo mágico, bruxos habilidosos e respeitados por direito próprio. Está no seu sangue, é sua herança. As palavras atingiram Harry como um raio. Seus pais bruxos? Era muita coisa para assimilar, especialmente considerando a vida austera e sem magia que ele levará até então. Nigel prosseguiu, com um tom paciente e informativo. Quanto aos feitiços, eles são apenas um aspecto das artes mágicas. Com suas habilidades mágicas inatas e a ajuda do sistema tecnológico, vocês poderão aprender e lançar feitiços, preparar poções e muito mais. O sistema também fornecerá análises em tempo real de elementos mágicos, algo sem precedentes. Harry sentiu uma onda de excitação misturada com apreensão. Magia. Era um conceito tão estranho, mas oferecia um vislumbre de uma vida muito distante da miséria dos Dursley. E você, Nigel, faz parte desse sistema? Perguntou Harry com a curiosidade aguçada. Sim, mestre Harry. Sou uma assistente de inteligência artificial, programada para guiá-lo e apoiá-lo. Minhas capacidades vão desde fornecer conhecimento sobre assuntos mágicos e não mágicos até oferecer apoio emocional e orientação. Sou, em essência, sua aliada neste novo capítulo de sua vida. A mente de Harry fervilhava de possibilidades. Um aliado, algo que ele tanto almejava em seus momentos de maior solidão. Nigel, apesar de ser uma inteligência artificial, parecia oferecer uma sensação de companheirismo e compreensão que Harry jamais experimentara. Então, Nigel, disse Harry com uma determinação renovada na voz, vamos começar essa jornada juntos. Mostre-me o que preciso saber. Ensine-me sobre este mundo mágico e o meu lugar nele. Muito bem, mestre Harry, respondeu Nigel num tom que refletia tanto a seriedade quanto a empolgação do momento. Nossa aventura começa agora. E não tema, estarei com você a cada passo do caminho, compartilhando sabedoria e talvez um pouco de humor seco para tornar nossa jornada mais leve. Enquanto Harry ouvia, a escuridão do armário debaixo da escada pareceu um pouco menos opressiva, o futuro um pouco mais promissor. Capítulo 2. A primeira luz da aurora mal filtrava-se pelas cortinas quando Harry sentiu um toque suave, porém insistente em sua mente. Era Nigel, seu companheiro invisível e sempre presente, despertando-o do sono com sua habitual mistura de humor seco e urgência educada. Bom dia, Harry. A voz de Nigel ecoou em sua mente, o tom do velho cavalheiro britânico impecavelmente educado, porém com um toque de sarcasmo. Por mais prazeroso que seja vê-lo desfrutar dos prazeres do sono, devo lembrá-lo das realidades menos agradáveis que aguardam sua atenção. Harry gemeu, esfregando os olhos. Que horas são, Nigel? Uma hora perfeitamente razoável para um jovem começar o dia, especialmente quando certas obrigações familiares pairam sobre sua cabeça, respondeu Nigel. Seu tom era leve, mas Harry percebeu a seriedade subjacente. Os Dursley não eram conhecidos por sua indulgência, principalmente quando se tratava das tarefas de Harry. Harry sentou-se, esticando os braços. Muito bem, qual é a nossa programação para hoje? Seus adoráveis tios esperam que o café da manhã esteja pronto prontamente. Sugiro que o façamos com rapidez, para que você não se depare com o desagrado deles, e com o estômago vazio. Harry suspirou e tirou as pernas da cama. Nigel tinha razão. A última coisa que ele queria era começar o dia com os berros do tio Vernon ou os comentários mordazes da tia Petúnia. Enquanto se dirigia para a cozinha, Nigel continuou. Enquanto você se dedica às artes culinárias, tomei a liberdade de elaborar um plano para hoje. Ele envolve uma pequena pesquisa no beco diagonal e uma visita a uma certa loja que pode ser útil para nossos futuros empreendimentos. O interesse de Harry foi despertado. Que loja? A curiosidade da juventude. Não se preocupe, tudo será revelado no devido tempo. Por agora, vamos nos concentrar em não queimar o bacon, certo? Enquanto Harry se ocupava com o preparo do café da manhã, não pôde deixar de se maravilhar com a eficiência que a orientação de Nigel trazia até mesmo para as tarefas mais banais.
O sistema de tecnologia do qual Nigel fazia parte parecia quase mágico por si só, apesar de suas origens tecnológicas. Mestre Harry, se você colocar o bacon na frigideira agora, ele ficará crocante na medida certa quando os ovos estiverem prontos, aconselhou Nigel, com a voz calma e ponderada na mente de Harry. E lembre-se de abaixar um pouco o fogo. Não queremos dar à sua tia mais motivos para criticar suas habilidades culinárias. Harry ajustou o fogão conforme as instruções, sentindo-se um pouco como parte de uma máquina bem lubrificada. Ele tinha que admitir ter a ajuda de Nigel tornava essas tarefas menos tediosas, quase agradáveis de uma forma estranha. E já que estamos falando nisso, uma pitada de sal nos ovos, só uma pitada, continuou Nigel. Nosso objetivo é o sabor, não um ataque cardíaco. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Sabe, para uma inteligência artificial, você tem um ótimo senso de humor, Nigel. O humor é uma ferramenta necessária no arsenal de qualquer cavalheiro, Mestre Harry, mesmo um cavaleiro digital, respondeu Nigel, com seu tom carregado de seu característico humor seco. Ele torna o insuportável suportável e o mundano, um pouco menos. O café da manhã logo ficou pronto, preparado com perfeição sob a supervisão meticulosa de Nigel. Enquanto Harry servia os pratos, Nigel comentou, um trabalho bem feito, Mestre Harry. Harry estava sentado à mesa, cabisbaixo, ainda sentindo o peso de sua situação apesar de ter concluído com sucesso suas tarefas matinais. Você me disse para ir à biblioteca, mas não me deixam sair de casa, disse ele com a voz carregada de frustração. A voz de Nigel retornou com seu habitual toque de humor seco e inteligência afiada. É aí que sua tia Petúnia entra em cena, Mestre Harry. Existem maneiras de contornar essas restrições, entende? Harry ergueu uma sobrancelha. Como assim? Ela não é exatamente minha maior fã. Mas aí reside a oportunidade, explicou Nigel. Veja bem, sua tia não te odeia de verdade, Harry. Os sentimentos dela são mais complexos, enraizados numa mistura de ressentimento e talvez um toque de inveja. Entender a perspectiva dela pode ser a chave para conquistar um pouco mais de liberdade. Harry franziu a testa, tentando entender como aquilo poderia ser verdade. Inveja? Tia Petúnia? Sim, sem dúvida. Suas habilidades mágicas, algo que ela não possui, podem despertar sentimentos de inveja nela, disse Nigel. Considere usar esse conhecimento a seu favor. Observe-a, tente compreendê-la, e você poderá encontrar maneiras de influenciar suas decisões. Mas por onde eu começo com uma coisa dessas? Perguntou Harry, sentindo-se completamente perdido. Observação, Mestre Harry, é uma arte, começou Nigel. Preste atenção às suas expressões, ao seu tom de voz, às palavras que ela escolhe. Procure padrões em seu comportamento, momentos em que ela se mostra mais receptiva. E lembre-se, sua postura pode influenciar muito as reações dela. Aborde-a com uma mistura de respeito e confiança. Harry refletiu sobre as palavras de Nigel. Então, você está sugerindo que eu seja gentil com ela? Que eu seja educado, que eu ajude mais? Exatamente, confirmou Nigel. E quando o momento for oportuno, demonstre um interesse genuíno por algo fora de casa. A biblioteca, por exemplo. Apresente isso como uma atividade educativa, algo que ela dificilmente contestaria. Parece uma possibilidade remota, disse Harry cético. Com uma pitada de charme e uma dose de sinceridade, você se surpreenderá com o que pode ser alcançado, respondeu Nigel com um tom leve, porém encorajador. E lembre-se, estou aqui para guiá-lo nesse processo. Juntos, navegaremos por esse labirinto social. Harry assentiu com a cabeça, sentindo-se um pouco mais esperançoso. O conselho de Nigel era pouco convencional, mas oferecia um vislumbre de um plano. E se havia algo que Harry aprenderá desde a chegada de Nigel, era que as sugestões da inteligência artificial, por mais estranhas que fossem, muitas vezes levavam a resultados surpreendentes. Nigel então o lembrou, está na hora de acordar sua família, Mestre Harry. Se eles se atrasarem, a culpa será sua. Harry suspirou, afastando-se da mesa do café da manhã. Certo, a última coisa que eu preciso é que o tio Vernon me culpe pelo atraso dele no trabalho. Como sempre, uma observação perspicaz, Mestre Harry, comentou Nigel. A pontualidade do seu tio é de suma importância, rivalizada apenas pelo seu apreço por um café da manhã tranquilo, o qual, graças às suas habilidades culinárias exemplares, agora está garantido. Harry não conseguiu conter o sorriso ao ouvir o comentário de Nigel enquanto subia as escadas para acordar os Dursley. Bateu de leve na porta do quarto do tio Vernon e da tia Petúnia. Tio Vernon, tia Petúnia, hora de levantar. Ouviu-se um murmúrio vindo de dentro, seguido de passos arrastados. Harry sabia que não devia entrar sem permissão e esperou pacientemente do lado de fora. Lembre-se, Harry, sua ofensiva de charme começa agora, aconselhou Nigel. Gentileza e um sorriso, mesmo que seja apenas uma fachada, podem fazer maravilhas. Harry acenou com a cabeça para si mesmo, forçando um sorriso educado enquanto o tio Vernon abria a porta, com a expressão azeda de sempre. O café da manhã está pronto, tio Vernon, disse Harry, mantendo a compostura. Vernon grunhiu em resposta e passou por Harry, arrastando os pés, seus olhos mal registrando o garoto. Enquanto Harry se preparava para acordar Dudley, Nigel continuou. Agora vamos falar do seu primo. Talvez seja necessário adotar uma abordagem diferente aqui. Harry perguntou, diferente? Nigel disse, claro. Cada pessoa é diferente, e sua abordagem deve ser adaptada de acordo. As emoções da sua tia Petúnia são tingidas de ressentimento, inveja e raiva. Duda, por outro lado, foi moldado pela sua criação. Não é totalmente culpa dele, mas isso não justifica suas ações. Dada a sua juventude, ele é mais suscetível a influências. Siga minhas instruções, dentro de um mês, ele poderá estar prestando atenção em cada palavra sua. Harry ergueu uma sobrancelha. Sério? Duda, me ouvindo? Com a estratégia certa, até as alianças mais improváveis podem ser forjadas, respondeu Nigel, com a voz carregada de um divertimento contido. No caso de Dudley, a chave está em encontrar um terreno comum, algo que o interesse, mas que não ameace seu senso de superioridade.
Harry refletiu sobre isso enquanto se aproximava do quarto de Duda. Bateu a porta e esperou por uma resposta. Hora de levantar, Duda, disse ele, com um tom deliberadamente neutro. A resposta de Dudley foi um gemido, seguido de um abafado "Vai embora, Harry." O café da manhã está pronto, continuou Harry, imperturbável. Fiz questão de fritar bacon extra. Houve um momento de silêncio, seguido pelo som de movimento vindo de dentro do quarto. Dudley logo apareceu, com uma expressão menos hostil do que o habitual diante da perspectiva de seu café da manhã favorito. Ao interagir com Dudley, observe suas reações, aconselhou Nigel. Descubra o que o entusiasma, o que o apaixona. Use esse conhecimento para criar uma relação de confiança. Harry assentiu para si mesmo. Então, Duda tem algum plano para hoje? Perguntou, tentando parecer casualmente interessado enquanto desciam as escadas. Dudley deu de ombros. Não sei, talvez saia com o Piers. Por quê? Só perguntando, disse Harry, mantendo o tom leve. Achei que você pudesse se interessar por aquele novo videogame que vai sair em breve. Ouvi dizer que é muito bom. Os olhos de Dudley brilharam brevemente ao ouvir falar do jogo, mas ele rapidamente disfarçou seu interesse. Talvez. Pronto, Harry sussurrou Nigel em pensamento. Uma pequena rachadura na parede. Continue tentando e você encontrará o caminho. Enquanto estavam sentados à mesa, Harry serviu e voltou para a cozinha para tomar seu próprio café da manhã. Ele não tinha permissão para se sentar à mesa com os outros, mas isso não significava que não pudesse praticar as novas táticas que Nigel lhe ensinara. Ele perguntou à inteligência artificial: "Você está dizendo que pode me ajudar com videogames, para que eu me torne um especialista em um segundo? Então, você quer que eu finja que não sei jogar, mas dê conhecimento teórico ao Duda para que ele melhore?" Nigel, parecendo ligeiramente ofendido, respondeu: "Um jogo tão simples não merece minha atenção, mestre Harry. Afinal, este é o sistema tecnológico. Somos capazes de empreendimentos muito mais sofisticados." Harry não conseguiu conter o riso. "É claro, porque me ajudar a ganhar em videogames é indigno de nós." "Exatamente, mestre Harry", respondeu Nigel com seu humor seco de sempre. No entanto, há mérito em usar seu conhecimento recém-adquirido como uma ferramenta para criar um bom relacionamento com seu primo. Não se trata do jogo em si, mas da interação que ele facilita. Harry ponderou sobre isso enquanto tomava o café da manhã em silêncio na cozinha. "Então, eu aprendo sobre o jogo, compartilho algumas dicas com o Duda e nos aproximamos por causa disso? É esse o plano?" "Em essência, sim", confirmou Nigel. Trata-se de encontrar um interesse em comum, uma plataforma para interação positiva. Não se trata apenas de Dudley, mas de mudar a dinâmica do seu relacionamento com os Dursleys. Harry assentiu pensativamente. "Acho que vale a pena tentar, mas eu não sou exatamente um especialista em videogames." "Não precisa ser", mestre Harry tranquilizou o Nigel. "Um pouco de pesquisa, alguns comentários bem colocados, e você terá o suficiente para despertar o interesse de Duda. Não se trata de ser um especialista, trata-se de ser uma presença útil e interessante na vida dele." Harry terminou o café da manhã e começou a arrumar. "Tudo bem, Nigel. Vou tentar. Qual é o pior que pode acontecer?" "Uma abordagem muito prudente, mestre Harry", disse Nigel, aprovando. "E agora quanto à nossa excursão ao Beco Diagonal? Depois de superarmos os desafios familiares da manhã, devemos planejar nossa visita. Há muito o que preparar e considerar." "Certo, a loja misteriosa que você mencionou", disse Harry com a curiosidade reacendida. "O que estamos procurando lá?" "A paciência, mestre Harry", repreendeu Nigel gentilmente. "Tudo a seu tempo. Por agora vamos nos concentrar na tarefa em mãos. Conquistar os Dursleys não é tarefa fácil, mas tenho plena confiança em sua capacidade de superar o desafio." Capítulo 3. Depois que Duda e Walter saíram primeiro para a escola, depois para o trabalho, Harry começou a limpar a mesa. Walter frequentemente pegava atestados médicos para Harry, pelo menos na quantidade permitida por lei, para que ele pudesse ficar. Assim, ele não espalharia sua esquisitice e os envergonharia, além de fazer as tarefas domésticas. Enquanto Harry trabalhava na mesa, Nigel lembrou: "Olha para sua tia. Por causa da briga de ontem à noite, ela está chateada. É um bom ponto de partida. Por enquanto, ela nem vai te ouvir, mas se você preparar um chá para ela, acender um perfume e massageá-la, ela pelo menos vai te ouvir. Então, você pode plantar sementes de dúvida sobre Walter na mente dela. Em troca, você aumenta sua própria autoestima." Harry fez uma pausa, refletindo sobre as palavras de Nigel. "Isso soa manipulador", disse ele, hesitante. "Mestre Harry, na grande tapeçaria da interação humana, cada fio é uma forma de influência", respondeu Nigel com um tom filosófico. "Você está simplesmente escolhendo uma forma mais benigna e construtiva. Além disso, já está na hora de sua tia vê-lo sob uma nova perspectiva." Respirando fundo, Harry começou a preparar um bule de chá. Escolheu cuidadosamente a mistura favorita da tia Petúnia, na esperança de que o aroma familiar a confortasse. Em seguida, encontrou uma vela perfumada na sala de estar e a acendeu, deixando sua fragrância suave se espalhar pela cozinha. Enquanto o chá infusionava, Harry aproximou-se da tia, que estava sentada à mesa, com a postura rígida e o rosto abatido. "Tia Petúnia, preparei um chá para você", disse ele gentilmente, colocando a xícara à sua frente. Petúnia ergueu os olhos, surpresa. "Por que você está fazendo isso, Harry?" perguntou com uma mistura de suspeita e curiosidade na voz. "Achei que você talvez gostasse", respondeu Harry, tentando parecer indiferente. "Encontrei esta vela. Pensei que pudesse bem animar o ambiente." A expressão de Petúnia suavizou-se ligeiramente, um lampejo de gratidão brilhando em seus olhos. Ela tomou um gole de chá e suspirou. "Obrigada, Harry." Aproveitando o momento, Harry ofereceu: "Posso te fazer uma massagem nos ombros, se você quiser. Você parece tenso." Petúnia hesitou, depois assentiu. "Tudo bem, mas só por um instante." Enquanto Harry massageava suavemente os ombros dela, a voz de Nigel ecoava em sua mente.
Agora, Mestre Harry, enquanto cuida dela, fale em um tom suave e reconfortante. Mencione que você entende que o tio Vernon pode ser opressor às vezes, mas seja sutil, não pressione demais. Harry seguiu o conselho de Nigel, puxando conversa sobre assuntos da casa e insinuando delicadamente a natureza autoritária de Vernon. Ele podia sentir a tia Petúnia relaxando sob seu toque, a tensão se dissipando de seu corpo. Você é muito bom nisso, Harry, murmurou Petúnia, com um tom de genuína admiração na voz. Obrigado, tia Petúnia, respondeu Harry com um leve sorriso nos lábios. Só quero ajudar, facilitar as coisas para você. Enquanto ele continuava, Nigel acrescentou, excelente, Mestre Harry. Você está plantando as sementes de um relacionamento mais positivo. Lembre-se, consistência e paciência são fundamentais. Por fim, Petúnia se afastou, parecendo um pouco mais revigorada. Foi bom, Harry. Obrigada, disse ela com uma rara ternura na voz. Harry assentiu com a cabeça, satisfeito com o progresso. De nada, tia Petúnia. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Assim que terminou de limpar, Nigel o elogiou. Muito bem, pequeno Harry. Você lidou com essa situação com muita habilidade. Lembre-se, pequenos passos levam a grandes conquistas. Nigel então disse, está na hora de sair. Vá perguntar à sua tia se pode ir às compras, pois quer cozinhar algo especial para eles esta noite. E acrescentou com um toque de mistério, vou lhe dar sua primeira missão. Ao dizer isso, uma tela apareceu diante de Harry, semelhante aos videogames que Duda costumava jogar. Nela, era exibida uma missão, bem formatada e detalhada. Missão, convencer a tia Petúnia a deixar você ir às compras. Objetivo, utilize seu conhecimento recém-adquirido sobre a personalidade e as emoções da tia Petúnia para convencê-la a lhe dar permissão para sair de casa e fazer compras. Recompensas, ganhe 10 pontos que podem ser trocados por produtos na loja do sistema de tecnologia. Dicas de estratégia do Nigel. Use persuasão educada, elogios sutis e apele para o orgulho que ela sente da família. Harry analisou a missão, dedicando um momento para organizar seus pensamentos e planejar sua abordagem. A voz de Nigel interveio. Lembre-se, Mestre Harry, tudo se resume à apresentação e ao momento certo. Suas palavras devem ser escolhidas com cuidado, como o mestre de xadrez planejando seu próximo movimento. Ao ver os novos termos na tela, Harry se virou para Nigel com uma série de perguntas, sua curiosidade aguçada pelos conceitos desconhecidos. Nigel, sempre a personificação da paciência e do humor, explicou cada aspecto com sua habitual mistura de humor seco e inteligência. Missões Mestre Harry são tarefas ou desafios criados para testar suas habilidades e ajudá-lo a evoluir. Elas são geradas com base em sua situação e necessidades atuais, explicou Nigel, com um tom que refletia a paciência de um professor misturada a um toque de divertimento. Concluir essas missões lhe renderá pontos, uma espécie de moeda dentro do sistema de tecnologia. Harry franziu a testa. E esses pontos, para que servem? A resposta de Nigel foi imediata. Os pontos podem ser trocados na loja do sistema de tecnologia por diversos itens e melhorias. Isso pode incluir projetos de feitiços, receitas de poções ou até mesmo módulos para aprimorar o próprio sistema de tecnologia. É um sistema de recompensas projetado para incentivar seu crescimento e suas conquistas. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo a informação. Então, quanto mais eu aprendo e realizo, mais pontos eu ganho para melhorar o sistema. E essa loja, posso acessá-la a qualquer hora? Sim, Mestre Harry. A loja está à sua disposição, oferecendo uma variedade de itens para auxiliá-lo em suas atividades mágicas e não mágicas, respondeu Nigel. Quanto a outras maneiras de ganhar pontos, eles podem ser adquiridos por meio da obtenção de conhecimento, como aprender novos feitiços ou poções, vencer desafios mágicos e até mesmo por meio de boas ações. Ações éticas são altamente valorizadas pelo sistema. Munido dessa nova compreensão, ele se aproximou da tia Petúnia, que agora estava sentada em silêncio, seu humor visivelmente mais tranquilo graças ao chá e à massagem. Tia Petúnia, começou Harry, com a voz firme mas respeitosa, eu estava pensando em preparar algo especial para o jantar hoje à noite. Mas preciso comprar algumas coisas no mercado. Seria possível eu ir lá comprá-las? Petúnia olhou para ele, sua expressão oscilando entre suspeita e consideração. Jantar especial? O que você pretende cozinhar? Harry olhou de relance para o armário, onde havia deixado um livro de receitas aberto. Encontrei uma receita de torta de carneiro em um dos seus livros de receitas. Parecia muito boa, e pensei que poderia ser uma boa variação. Os olhos de Petúnia suavizaram-se ligeiramente ao ouvir a receita. Torta de carneiro, hein? É uma das favoritas de Vernon. A voz de Nigel sussurrou na mente de Harry. Lembre-a gentilmente de que uma boa refeição pode melhorar o clima em casa, especialmente depois de uma noite estressante. Aproveitando a deixa, Harry acrescentou. Pensei que isso poderia animar a todos, especialmente depois de bem, vocês sabem, ontem à noite. Petúnia hesitou, depois suspirou. Tudo bem, Harry, mas seja rápido e não fique enrolando. Harry assentiu com entusiasmo. Obrigado, tia Petúnia. Voltarei assim que puder. Harry aproximou-se do livro de receitas para anotar os ingredientes da torta de carneiro quando Nigel o interrompeu com sua habitual mistura de sagacidade e inteligência. Mestre Harry, creio que o senhor está ignorando uma funcionalidade bastante interessante do seu sistema tecnológico, o banco de dados e memória. O senhor não precisa mais se basear apenas em caneta e papel como um trouxa na Idade das Trevas. Harry fez uma pausa com uma expressão de compreensão no rosto. Certo, eu tinha me esquecido disso. Então, eu posso simplesmente lembrar disso? A voz de Nigel carregava um toque de sarcasmo brincalhão. De fato, Mestre Harry, as maravilhas da tecnologia moderna à sua disposição, e você opta pela abordagem da pena e do pergaminho. Mas não tema, estou aqui para guiá-lo rumo ao século XXI.
Harry concentrou-se na receita e, para sua surpresa, os detalhes se imprimiram em sua mente, tão claros e vívidos como se ele os estivesse vendo em uma tela. Uau, isso é incrível! A resposta de Nigel foi permeada por um humor seco. Ah, o prazer da descoberta. Sim, cada evento, cada detalhe, armazenado com a precisão de uma biblioteca bem organizada. Faz a gente se perguntar como você conseguia viver sem isso. Harry testou essa habilidade recém-descoberta, tentando recordar uma memória distante. Ela se repetiu em sua mente com uma clareza surpreendente, como se ele a estivesse revivendo. É como assistir a um vídeo. Até mesmo coisas que mal me lembro agora estão claras. Exatamente, Mestre Harry, comentou Nigel. O banco de memórias não é apenas um depósito, é uma espécie de máquina do tempo, permitindo que você revisite o passado com a clareza do presente. Uma ferramenta útil, especialmente para aqueles com inclinação para nostalgia ou, no seu caso, para aprender com experiências passadas. Harry estava com o tempo apertado, então correu em vez de andar, concentrando-se na nova missão que Nigel lhe apresentará. A tela da missão apareceu diante dele, com o texto nítido e claro. Missão: Maratona de digitalização de livros. Objetivo: escanear 100 livros sobre artesanato na livraria dentro do tempo estipulado. Não se atrase para voltar para casa. Recompensas: 40 pontos por digitalizar 100 livros, mais 3 pontos adicionais a cada 10 livros digitalizados posteriormente. Prazo: deve ser concluído antes de voltar para casa para fazer as tarefas domésticas. A respiração de Harry acelerou com a perspectiva do desafio. 100 livros, Nigel? É muita coisa, especialmente com o prazo apertado. A voz de Nigel era ao mesmo tempo encorajadora e carregada de seu típico humor seco. De fato, Mestre Harry, mas tenho plena confiança em suas habilidades. Além disso, considere isso um excelente exercício de gerenciamento de tempo e leitura dinâmica. Ao chegar ao supermercado, Harry ficou aliviado ao encontrar uma seção de livros. Dirigiu-se diretamente ao corredor de artesanato, com a mente a mil tirando livro após livro, ele os escaneou rapidamente. O sistema de tecnologia armazenando com eficiência cada detalhe. A voz de Nigel interveio. Lembre-se, a velocidade é essencial, mas a precisão é fundamental. Nada de leitura superficial, Mestre Harry. Cada página, cada palavra. Harry trabalhava freneticamente, seus olhos percorrendo as páginas rapidamente. Entendi, Nigel. Concentrando-me. À medida que avançava, o contador na tela da missão aumentava constantemente. 20 livros, 40, 60. O ritmo de Harry era implacável. Ele podia sentir o peso do tempo passando, impulsionando-o a se mover mais rápido. Mestre Harry, um lembrete. A pressa só é produtiva quando aliada à eficiência, aconselhou Nigel, num tom que misturava severidade e apoio. Você está indo muito bem, mas fique de olho no relógio. Harry assentiu para si mesmo, com gotas de suor a escorrerem-lhe pela testa. Nunca imaginara que uma simples ida ao supermercado pudesse transformar-se numa aventura tão intensa. Finalmente, ao digitalizar o 100º livro, uma notificação apareceu na tela da missão, acompanhada do som satisfatório de pontos sendo adicionados à sua conta. Missão concluída. Maratona de digitalização de livros. 100 livros digitalizados. 40 pontos ganhos. Respirando com dificuldade, Harry olhou para o relógio. O tempo estava se esgotando. Ele precisava voltar depressa. Enquanto corria em direção ao caixa, a voz de Nigel era uma mistura de elogio e urgência. Trabalho exemplar, Mestre Harry. Mas agora, a segunda parte da sua missão. Voltar para casa a tempo. O tempo está passando. Harry pagou pelos ingredientes da torta de carneiro e saiu apressado da loja, já pensando na próxima tarefa. As capacidades do sistema de tecnologia continuavam a surpreendê-lo, e com a orientação de Nigel, ele sentia como se estivesse descobrindo uma parte de si mesmo que nem sabia que existia. Depressa, Mestre Harry, insistiu Nigel. Não há tempo para hesitar. Os Dursleys estão à espera, e não queremos atiçar ainda mais o ânimo já ferido deles em relação a você. Harry acelerou o passo, as pernas bombeando enquanto corria pelas ruas de Littlevinge, o peso das compras nos braços um lembrete constante da urgência de sua missão. A busca tinha sido um sucesso, mas ainda havia muito a fazer. Capítulo 4. Ele chegou de volta à casa dos Dursley bem na hora em que o relógio ameaçava atrasá-lo. Ao entrar, Harry se deparou com o olhar quase carrancudo da tia Petúnia, sua expressão à beira da irritação. Se tivesse se atrasado um minuto sequer, Harry sabia que seria alvo de uma bronca daquelas. Desculpe, tia Petúnia, disse ele rapidamente, indo em direção à cozinha. Havia uma fila no caixa. Petúnia apenas assentiu, mantendo o rosto neutro. Harry não conseguiu conter um pequeno sorriso. Ele havia completado a missão com sucesso, ganhando aqueles preciosos pontos. Agora seu próximo desafio se aproximava: cozinhar a torta de carneiro perfeita. Se não impressionasse sua tia, poderia demorar muito até que tivesse outra chance de sair de casa. Enquanto começava a preparar os ingredientes, a voz de Nigel ecoou em sua mente. Parabéns pelo roubo bem-sucedido do livro, Mestre Harry. Agora vamos à arte culinária. Lembre-se, o caminho para o coração de um Dursley é pelo estômago, embora seja uma rota repleta de perigos, dados os seus paladares peculiares. Harry deu uma risadinha, apreciando o humor seco de Nigel, mesmo enquanto se concentrava em picar cebolas com precisão. Vou me esforçar ao máximo, Nigel. Alguma dica para deixar essa torta de carneiro especial? Ah, o segredo está no tempero, Mestre Harry. Uma pitada disso, uma pitada daquilo, o equivalente culinário de um feitiço bem lançado, aconselhou Nigel, num tom que misturava falsa solenidade com genuína orientação. E fique de olho no tempo de cozimento. Buscamos a perfeição, não o carvão. Harry misturou cuidadosamente os ingredientes, seguindo as instruções de Nigel à risca. Conforme o aroma da torta assando começou a preencher a cozinha, ele sentiu uma onda de orgulho. Aquilo era mais do que apenas uma refeição. Era um passo em direção a algo maior, uma pequena vitória no grande esquema de sua vida na casa dos Dursley.
Lembre-se, Harry, a apresentação é fundamental, lembrou Nigel quando a torta estava quase pronta. Sirva-a com elegância e talvez, só talvez, sua tia passe a vê-lo com outros olhos. Assim que a torta saiu do forno, perfeitamente dourada e borbulhante, Harry não conseguiu conter uma onda de entusiasmo. Ele a serviu com cuidado, acrescentando uma guarnição para dar um toque especial. Enquanto Harry arrumava meticulosamente a torta de carneiro na mesa, a campainha tocou. Colocando o prato sobre a mesa, ele caminhou até a porta e a abriu, revelando tio Walter e Duda parados ali. Apesar da carranca habitual de Walter, Harry os cumprimentou com um sorriso firme. Conforme o aroma da torta se espalhava, a expressão de Walter mudou de irritação para um deleite guloso, quase idêntico ao de Duda. Torta de carneiro, minha favorita, comentou Walter, com um toque de surpresa e prazer na voz. Petúnia, juntando-se a eles na porta para cumprimentar a família, observava tudo com curiosidade. Harry, aproveitando o momento conforme o conselho de Nigel, disse com um toque de orgulho: a tia Petúnia conseguiu. Ela trabalhou duro nisso a tarde toda. Petúnia, surpresa, olhou para Harry, os olhos arregalados em choque. Harry lhe ofereceu uma piscadela discreta, um reconhecimento silencioso do segredo que compartilhavam. Isso fazia parte da estratégia de Nigel. Atribuir o mérito a Petúnia não era apenas uma manobra diplomática, mas também uma maneira sutil de alterar a dinâmica da casa. O tio Vernon, aparentemente satisfeito, resmungou em aprovação e dirigiu-se à mesa, com Dudley seguindo-o ansiosamente. Enquanto se acomodavam, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry, carregada de seu humor seco habitual. Mestre Harry, suas habilidades diplomáticas estão melhorando. Uma pequena mentira, mas por uma causa nobre. Lembre-se, no grande jogo da política familiar, a percepção muitas vezes é mais poderosa que a realidade. Harry reprimiu um sorriso ao ouvir as palavras de Nigel, sentindo uma discreta satisfação com a pequena vitória. Observou o tio Vernon e Dudley atacarem a torta com gosto, suas irritações anteriores esquecidas diante de uma refeição tão bem preparada. Era aqui que o plano realmente se desenrolaria. A estratégia de Nigel era multifacetada e habilmente orquestrada. Primeiro, Harry ganhou pontos ao preparar uma refeição especial para a família e, em seguida, ao atribuir o sucesso à tia Petúnia, conquistou ainda mais a simpatia dela. A terceira fase do plano, no entanto, era mais astuta. Visava criar uma sutil desavença entre Petúnia e Walter. Ao dar uma mordida na torta de carneiro, o rosto de Vernon se contorceu em uma expressão de nojo. Ele cuspiu a comida para choque de todos à mesa. O que é isso? É repugnante, exclamou, encarando o prato. Petúnia, completamente perplexa, perguntou preocupada: o que houve, querida? Eu não cozinhei do jeito que você queria? A carranca de Vernon se intensificou enquanto ele empurrava o prato para longe. Isso é terrível, Petúnia. Como você pôde servir uma coisa dessas? A confusão no rosto de Petúnia era genuína. Ela mesma havia provado a torta e, embora lhe doesse admitir, as habilidades culinárias de Harry eram simplesmente extraordinárias. O prato estava delicioso, quase irresistivelmente delicioso. Duda, sentado ao lado do pai, parecia indiferente ao desabafo de Walter, devorando a torta com entusiasmo contagiante. A voz de Nigel, imbuída de seu característico humor seco, ecoou na mente de Harry. A mestre Harry, observe o drama que se desenrola. Uma crítica culinária subjetiva até a última mordida. Harry, mantendo uma expressão neutra, observou Petúnia estender a mão hesitante para o prato de Vernon para provar a comida. Como ela suspeitava, estava tão deliciosa quanto a sua. Isso a levou a uma única conclusão: a reação de Vernon não tinha nada a ver com a comida. Ele estava, por alguma razão inexplicável, determinado a insultar sua culinária. O rosto de Petúnia endureceu ao perceber as implicações. Vernon, não há nada de errado com esta torta. Você está sendo completamente irracional. Vernon respondeu com um resmungo, o rosto ainda contorcido em desagrado. É a sua comida, Petúnia. Claramente não é do meu gosto. A voz de Nigel ecoou novamente na mente de Harry. Mestre Harry, a semente da discórdia foi semeada, embora em um jardim bastante inesperado. A dinâmica da casa dos Dursley está mudando, ainda que sutilmente. Como algo tão delicioso podia ser repugnante para Vernon, mas não para Petúnia, era uma questão de química simples. No mundo mágico, fazer poções é uma arte, mas mesmo no mundo mundano, a química tem sua própria magia. Harry havia aplicado esse princípio de uma maneira bastante engenhosa. Veja bem, mestre Harry, a arte de fazer poções e as sutilezas da química não são tão diferentes assim, comentou Nigel em seu tom espirituoso de sempre. Um pouco de suco de abacaxi no suco de laranja do Vernon pode parecer inofensivo, mas combine isso com a adição de queijo gorgonzola na torta de carneiro e voi lá. Uma catástrofe culinária para um banquete delicioso para os outros. O truque estava na reação entre o suco de abacaxi e o queijo azul. Separadamente eram inofensivos, até agradáveis, mas combinados no paladar de Vernon, criavam um sabor extremamente desagradável. Isso significava que enquanto Petúnia, suspeitando que Harry pudesse ter adulterado a comida, não sentia nada de errado no prato de Vernon, ele experimentava um gosto completamente diferente e repugnante. A sutileza da coisa, mestre Harry observou Nigel, é que a suspeita de Petúnia a levou a acreditar que a torta havia sido adulterada. No entanto, ao prová-la, ela não encontrou nada de errado. A única conclusão lógica para ela, então, é que o acesso de raiva de Vernon foi um insulto deliberado à sua culinária. Esse simples ato de sabotagem culinária foi mais do que uma brincadeira, foi uma jogada estratégica no complexo jogo de xadrez da dinâmica doméstica. Alterou sutilmente o equilíbrio de poder, semeando dúvidas e discórdia em uma relação já fragilizada por anos de ressentimentos e mágoas não expressas. Como pode ver, mestre Harry, até mesmo as ações mais simples podem ter efeitos profundos na psique humana, refletiu Nigel, com a voz misturando divertimento e aprovação.
E neste caso, serviu para destacar a natureza por vezes irracional do comportamento adulto, particularmente o do seu querido tio Vernon. Harry não pôde evitar uma sensação de realização misturada com uma pontada de culpa. Uma coisa era enfrentar o tratamento injusto dos Dursley, outra bem diferente era manipular ativamente a dinâmica dentro da casa deles. Contudo, a orientação de Nigel e a necessidade de sobreviver na casa dos Dursley o levaram a adotar tais táticas. Lembre-se, mestre Harry, na batalha contra a adversidade, às vezes as armas mais eficazes são a astúcia e a sagacidade, aconselhou Nigel, num tom tranquilizador, mas com um toque de seu sarcasmo característico. E no seu caso, um pouco de química culinária provou ser muito eficaz. Ao ver Duda pegar apressadamente o prato do pai e correr para o quarto, Harry decidiu rapidamente refugiar-se na relativa segurança do seu armário. A tensão entre Petúnia e Walter era palpável, e ele não queria ser apanhado no meio da discussão iminente. Enquanto estava sentado na sua pequena cama, os sons abafados da acalorada discussão chegavam aos seus ouvidos. A voz de Petúnia, geralmente contida, agora estava carregada de frustração e raiva. E mais uma coisa, Vernon. Você viu o tamanho da sua barriga ultimamente? Não é de admirar que tenha achado a torta repugnante. Você mal consegue discernir o sabor em meio à sua própria gula. A resposta de Vernon foi uma mistura de indignação e defensiva. Meu tamanho não tem nada a ver com isso, Petúnia. O problema é a sua comida, não a minha barriga. A discussão se intensificou com Petúnia lançando um discurso inflamado sobre as várias deficiências de Vernon. E já que estamos falando nisso, sua suposta virilidade deixa muito a desejar. Você ofega e arfa como uma locomotiva a vapor sobrecarregada, e quanto ao seu equipamento não é nada para se gabar. Harry estremeceu, sentindo uma mistura de constrangimento e compaixão. Ele sabia que eram assuntos privados, dos quais não deveria ter conhecimento. Mesmo assim, não conseguiu evitar ouvir as palavras pintando um quadro vívido e desconfortável em sua mente. Enquanto a discussão continuava, a voz de Nigel invadiu seus pensamentos, seu humor seco habitual intacto apesar do constrangimento da situação. A mestre Harry, as alegrias da discórdia matrimonial. Uma dança tão antiga quanto o tempo, e ainda assim, cada apresentação é singularmente constrangedora. Harry não conseguiu conter o riso ao ouvir o comentário de Nigel, apesar da gravidade da situação. Isso é bem ruim, Nigel. Devo fazer alguma coisa? A resposta de Nigel foi uma mistura de pragmatismo e sarcasmo. Intervir em disputas conjugais é uma empreitada perigosa, mestre Harry, especialmente quando os envolvidos são tão temperamentais quanto os Dursleys. Melhor ficar fora da linha de fogo, eu diria. Harry assentiu com a cabeça, concordando com a avaliação de Nigel. O armário, por mais apertado e escuro que fosse, parecia um santuário em comparação com a tempestade que rugia lá fora. Quanto aos problemas de desempenho do seu tio, continuou Nigel, parece que seu experimento culinário revelou mais do que apenas uma versão à torta de carneiro. A psique humana é um labirinto, mestre Harry, cheio de reviravoltas inesperadas. Harry suspirou, sentindo-se um pouco culpado pelas consequências não intencionais de seus atos. Eu não queria que chegasse a esse ponto, Nigel. Ah, mas essa é a natureza das ações e reações, mestre Harry, respondeu Nigel com um tom filosófico, porém tingido de divertimento. Nunca se sabe ao certo aonde um único passo pode levar, especialmente na delicada dança da dinâmica familiar. À medida que as vozes do lado de fora ficavam mais altas, Harry tentou ignorá-las, concentrando-se em vez disso na orientação de Nigel e nas lições que poderia aprender com essa situação. Lembre-se, mestre Harry, cada experiência, por mais desagradável que seja, é uma lição no grande currículo da vida, aconselhou Nigel. Sua voz uma presença firme no meio do caos. E você, meu jovem protegido, está se mostrando um aprendiz excepcionalmente rápido. Harry não pôde deixar de sentir gratidão pela presença de Nigel. Sua orientação, embora frequentemente acompanhada de uma boa dose de sarcasmo, era inestimável para navegar pelas complexidades de sua jovem vida. Com um suspiro, Harry encostou-se na parede do armário, preparando-se para os desafios que ainda estavam por vir. À medida que a luta lá fora começava a diminuir, a atenção de Harry se voltou para as capacidades do sistema de tecnologia. Uma tela azul translúcida materializou-se diante dele, brilhando com uma qualidade quase etérea. Ele estava ansioso para explorar a loja, curioso para saber o que seus 50 pontos recém-adquiridos poderiam comprar. Ah, o mercado virtual, uma cornucópia de delícias digitais, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry, impregnada com seu humor característico. Vamos dar uma olhada nas ofertas, que tal? Harry navegou pelo menu, impressionado com a variedade de itens disponíveis. A loja estava organizada em diversas categorias, projetos de feitiços, receitas de poções, núcleos mágicos e muito mais. Cada item era listado com uma descrição detalhada e os pontos necessários para a compra. Considere suas escolhas com sabedoria, mestre Harry aconselhou Nigel num tom brincalhão, porém instrutivo. Esses itens não são meros objetos decorativos, mas ferramentas para auxiliar em sua educação mágica. Os olhos de Harry foram atraídos para a seção intitulada Planos de Feitiços. Ela continha tutoriais para feitiços básicos, cada um meticulosamente detalhado e ilustrado. Harry então ponderou em voz alta. Você mencionou que os bruxos usam varinhas, Nigel. Então, faz algum sentido aprender feitiços se eu não tenho uma? Ele ainda estava se familiarizando com as nuances desse novo mundo mágico. Nigel, com seu humor sempre presente, respondeu. A mestre Harry, uma varinha é de fato a ferramenta tradicional de um bruxo, mas considere o seguinte. Conhecimento é poder, independentemente do meio. Além disso, existem outros caminhos da magia a serem explorados.
Curioso, Harry explorou a aba Talentos na interface do sistema de tecnologia. Ele descobriu várias disciplinas mágicas, cada uma com diferentes níveis de domínio. Transfiguração, como Nigel explicou, era a arte de mudar a forma ou a aparência de um objeto ou ser. Ela era dividida em 5 níveis: baixo, intermediário, alto, excelente e divino. Mesmo o nível baixo tinha um preço salgado de 1000 pontos. Enquanto Harry percorria a lista, seus olhos se arregalaram ao ver Magia Sem Varinha, nível baixo, com o preço exorbitante de 20.000 pontos. Ele sentiu uma mistura de empolgação e desânimo. Magia Sem Varinha parecia um campo incrível para explorar, mas o custo estava muito além de suas possibilidades no momento. Nigel, observando as reações de Harry, interveio com uma mistura de encorajamento e sarcasmo. Não fique tão desanimado, mestre Harry. Vamos verificar seu estado atual primeiro. Você pode se surpreender com o que descobrir. Nome, Harry Potter. Idade, 10. Nível de magia, iniciante. Pontos, 50. Habilidades de magia. Magia, básica sem conhecimento de feitiços e encantamentos simples. Preparação de poções, nível iniciante, conhecimento limitado dos ingredientes básicos de poções. Transfiguração, iniciante, conhecimento limitado sem experiência prática. Encantamentos, básicos, não familiarizado com encantamentos fundamentais. Trato das criaturas mágicas, básico, conhecimento limitado sem experiência prática. Habilidades físicas. Montar em vassoura, excelente, talento incrível, pouca experiência. Duelos, básico, entendimento fundamental dos conceitos de duelo. Artes mágicas. Adivinhação, básica, talento geral sem experiência prática. Aritmancia, nível iniciante, compreensão de conceitos básicos. Runas, básicas, informação limitada. Atributos mágicos. Resistência mágica, baixa, resistência básica a feitiços comuns. Legilimência, oclumência, básico, conhecimento geral sem habilidades práticas. Língua de cobra, inata a habilidade de se comunicar com cobras. Talentos místicos. Habilidades de vidente, nenhuma habilidade de vidente conhecida. Transformação animaga, nenhuma, não possui a capacidade de se transformar em um animal. Habilidades dos trouxas. Estudos dos trouxas, excelente, ótima compreensão do mundo não mágico. Furtividade e disfarce, básico, conhecimento básico de técnicas de furtividade. Características específicas da casa. Coragem grifinória, alta bravura e determinação inatas. Sabedoria da Corvinal, moderada inclinação para o aprendizado e o conhecimento. Ambição Sonserina, baixa ambição mínima por poder ou status. Lealdade da Lufa-Lufa, alta, forte senso de lealdade e justiça. Conhecimento especializado em artefatos. Conhecimento de varinhas, básico, conhecimento limitado sem experiência prática. Identificação de itens mágicos, limitada, não consegue identificar objetos mágicos comuns. Habilidades alquímicas. Alquimia, nenhuma sem conhecimento de alquimia. Defesa contra as artes das trevas. Defesa contra as artes das trevas, básico, compreensão de feitiços defensivos fundamentais. Talentos especiais. Magia sem varinha, excelente, talento inato para realizar magia sem varinha. Capítulo 5. Na penumbra do armário embaixo da escada, Harry Potter, agora mais perplexo do que nunca, contemplava a tela de status semelhante a um jogo que Nigel, seu recém-descoberto companheiro de inteligência artificial, havia conjurado. A tela, abrangente e intrigante, fornecia uma visão geral das capacidades e talentos atuais de Harry no mundo mágico. Mestre Harry, vamos analisar sua situação, certo? A voz de Nigel, carregada de seu humor característico, ecoou na mente de Harry. A tela exibia. Nome, Harry Potter. Idade, 10. Nível de magia, iniciante. Pontos, 50. Habilidades de magia. Magia, básica sem conhecimento de feitiços e encantamentos simples. Preparação de poções, nível iniciante, conhecimento limitado dos ingredientes básicos de poções. Transfiguração, iniciante, conhecimento limitado sem experiência prática. Encantamentos, básicos, não familiarizado com encantamentos fundamentais. Trato das criaturas mágicas, básico, conhecimento limitado sem experiência prática. Habilidades físicas. Montar em vassoura, excelente, talento incrível, pouca experiência. Duelos, básico, entendimento fundamental dos conceitos de duelo. Artes mágicas. Adivinhação, básica, talento geral sem experiência prática. Aritmancia, nível iniciante, compreensão de conceitos básicos. Runas, básicas, informação limitada. Atributos mágicos. Resistência mágica, baixa, resistência básica a feitiços comuns. Legilimência, oclumência, básico, conhecimento geral sem habilidades práticas. Língua de cobra, inata a habilidade de se comunicar com cobras. Talentos místicos. Habilidades de vidente, nenhuma habilidade de vidente conhecida. Transformação animaga, nenhuma, não possui a capacidade de se transformar em um animal. Habilidades dos trouxas. Estudos dos trouxas, excelente, ótima compreensão do mundo não mágico. Furtividade e disfarce, básico, conhecimento básico de técnicas de furtividade. Características específicas da casa. Coragem grifinória, alta bravura e determinação inatas. Sabedoria da Corvinal, moderada inclinação para o aprendizado e o conhecimento. Ambição Sonserina, baixa ambição mínima por poder ou status. Lealdade da Lufa-Lufa, alta, forte senso de lealdade e justiça. Conhecimento especializado em artefatos. Conhecimento de varinhas, básico, conhecimento limitado sem experiência prática. Identificação de itens mágicos, limitada, não consegue identificar objetos mágicos comuns. Habilidades alquímicas. Alquimia, nenhuma sem conhecimento de alquimia. Defesa contra as artes das trevas. Defesa contra as artes das trevas, básico, compreensão de feitiços defensivos fundamentais. Talentos especiais.
Magia sem varinha. Excelente, talento inato para realizar magia sem varinha. Harry, um pouco perplexo, questionou. Nigel, por que duelos está listado em habilidades físicas? E o que exatamente envolve minha excelente habilidade em magia sem varinha? Nigel, com sua serenidade característica, respondeu. Mestre Harry, duelos exigem tanto agilidade física e reflexos quanto o uso de feitiços. Quanto ao seu talento em magia sem varinha, é bastante raro, o que sugere uma habilidade inata de canalizar magia sem o auxílio convencional de uma varinha. Muito intrigante, sem dúvida. Harry assentiu com a cabeça, a mente fervilhando com as possibilidades que esse conhecimento recém-adquirido trazia. Não consigo acreditar que tenho essas habilidades. É um pouco avassalador. A voz de Nigel transmitia uma nota de segurança. Não tema, Mestre Harry. Com a minha orientação e suas habilidades inatas, navegaremos por esta jornada mágica com desenvoltura. Lembre-se, todo grande bruxo começa como um iniciante. Sua jornada está apenas começando, e que jornada emocionante será! À medida que Harry assimilava essas informações, seus sentimentos de isolamento e desespero começaram a diminuir, substituídos por uma crescente sensação de entusiasmo e propósito. Com a ajuda de Nigel e os recursos do sistema de tecnologia, Harry sentiu, pela primeira vez, um vislumbre de esperança em relação ao seu futuro. Um futuro que prometia ser repleto de magia, aventura e a descoberta de seu verdadeiro potencial em um mundo muito além dos limites do armário dos Dursley. Nos confins apertados e sombrios do armário debaixo da escada, Harry Potter, agora munido de um novo senso de identidade e propósito, voltou sua atenção para os detalhes intrincados de sua tela de status. Nigel, sempre fonte de sabedoria e humor seco, estava pronto para guiá-lo. Certo, Nigel, começou Harry, com a voz carregada de curiosidade, eu entendo alguns desses talentos, mas há outros que me intrigam. Por exemplo, por que tenho facilidade para preparar poções se nunca preparei uma poção sequer, nem conheço uma única fórmula? Nigel deu uma risadinha suave. Mestre Harry, considere seus anos cozinhando para os Dursleys. Fazer poções, em sua essência, não é muito diferente de cozinhar, uma mistura meticulosa de ingredientes para criar o resultado desejado. Sua experiência na cozinha, embora em circunstâncias não ideais, aprimorou inadvertidamente sua compreensão básica de misturar e combinar elementos. É uma habilidade que se traduz muito bem na arte de preparar poções. Harry assentiu pensativamente, a analogia fazendo sentido para ele. E quanto à aritmancia? Por que tenho algum talento para isso? Aritmancia, Mestre Harry, é essencialmente o equivalente mágico da matemática, entrelaçada com significados numerológicos, explicou Nigel. Sua educação básica lhe proporcionou uma base em conceitos matemáticos, que serve de alicerce para a compreensão dos princípios mais complexos da aritmancia. Lembre-se, a jornada de todo bruxo começa com os passos mais simples. Harry franziu a testa pensativo. Faz sentido. Mas então, por que minha habilidade em magia sem varinha é considerada excelente? Eu nunca pratiquei magia sem varinha conscientemente. Ah, mas aí reside a beleza do talento inato, Mestre Harry, respondeu Nigel com um toque de divertimento. Sua capacidade de realizar magia sem varinha sugere uma conexão profunda e intrínseca com sua essência mágica. É algo bastante raro e indica um potencial para grande poder. Muitos bruxos passam anos tentando dominar tal habilidade. E, no entanto, aqui está você, naturalmente talentoso. Os olhos de Harry se arregalaram em espanto. Isso é incrível. Eu não fazia ideia. De fato, afirmou Nigel. E quanto aos seus outros talentos, nós os exploraremos e aprimoraremos no devido tempo. Você possui uma combinação única de habilidades e atributos, Mestre Harry, e com a ajuda do sistema tecnológico, desbloquearemos todo o seu potencial. Harry, agora tomado por um senso de curiosidade e propósito, voltou sua atenção para assuntos práticos. Quais feitiços devo comprar então, Nigel? Quais você acha que me seriam mais úteis? A voz de Nigel carregava um toque de humor travesso. A Mestre Harry, uma pergunta estratégica sem dúvida. Considerando sua atual, digamos, situação doméstica. Existem alguns feitiços que poderiam sutilmente melhorar sua posição com sua querida tia Petúnia e seu primo Duda, enquanto talvez semeiem algumas sementes inofensivas de discórdia entre sua tia e seu tio Walter. Harry ergueu uma sobrancelha, curioso com a sugestão de Nigel. Continue, Nigel. Estou ouvindo. A lista de Nigel apareceu na tela, cada feitiço acompanhado de uma breve descrição. Surgígife, limpa superfícies impecavelmente. Ideal para conquistar a tia Petúnia, que é obcecada por limpeza. Mufliato, gera um som suave e imperceptível ao fundo, perfeito para causar pequenos mal-entendidos e falhas de comunicação, o suficiente para criar uma ondulação nas águas geralmente calmas da casa dos Dursley. Confundo, um feitiço sutil para causar confusão leve. Use com moderação para influenciar situações a seu favor sem levantar suspeitas. Reparo, conserta objetos quebrados. Muito útil para consertar coisas que Dudley possa quebrar acidentalmente. Avis, evoca um pequeno bando de pássaros. Uma distração encantadora e uma potencial fonte de admiração para Dudley, desviando seu foco de atormentá-lo. Episquei, feitiço de cura menor. Útil para aqueles pequenos acidentes que costumam acontecer ao seu redor, Mestre Harry. Harry deu uma risadinha. Nigel, você é um gênio. Esses feitiços realmente podem mudar a dinâmica por aqui. O tom de Nigel era carregado de satisfação. De fato, Mestre Harry, a chave é a sutileza. Não queremos revelar suas habilidades mágicas cedo demais ou de forma muito óbvia. Pequenas mudanças quase imperceptíveis podem ter um efeito borboleta, levando a transformações significativas em sua vida diária. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo o conselho de Nigel. Serei cuidadoso, Nigel. Não quero causar problemas sérios, apenas tornar a vida um pouco mais suportável por aqui. Exatamente, Mestre Harry, concordou Nigel.
E lembre-se, embora esses feitiços possam ajudar na sua situação atual, nosso foco principal deve ser o seu desenvolvimento mágico geral. Essas pequenas vitórias serão apenas degraus no seu caminho para se tornar um bruxo habilidoso. Harry conferiu a lista e suspirou. No momento ele só podia comprar 2 feitiços, Flagelo e Mufliato. Curioso, perguntou a Nigel por que esses feitiços em particular eram tão baratos. A resposta de Nigel foi tingida com seu humor seco habitual. Mestre Harry, esses feitiços são como um resfriado comum no mundo bruxo, prevalentes e fáceis de pegar. São feitiços do primeiro ano, encontrados em quase todos os grimórios. Sua popularidade os torna menos custosos, uma circunstância afortunada para nós neste momento. Com os 2 novos feitiços em seu arsenal, Harry sentiu uma onda de entusiasmo. Ele estava prestes a embarcar em sua primeira incursão na magia prática. Nigel, como eu lanço esses feitiços sem uma varinha? A magia sem varinha, começou Nigel, num tom que misturava instrução e incentivo. Trata-se de concentrar sua energia mágica internamente, em vez de canalizá-la através de um objeto externo como uma varinha. Visualize o feitiço em sua mente, sinta a magia dentro de você e direcione-a para o seu alvo. Não será fácil, Mestre Harry advertiu Nigel, sua voz ecoando no espaço apertado do armário. Mesmo com uma varinha, aprender um feitiço pode ser um desafio para um novato, especialmente para alguém que nunca lançou um feitiço antes. E tentar sem varinha, apesar do seu talento inato, adiciona uma camada extra de complexidade. Harry franziu a testa, contemplando a dificuldade da tarefa que tinha pela frente. Então, por onde eu começo? Parece quase impossível. A resposta de Nigel continha um toque de encorajamento, temperado com seu típico humor seco. Ah, mas o impossível muitas vezes proporciona os desafios mais interessantes, não é? Você deve começar sintonizando-se com sua essência mágica interior. É como sintonizar um rádio na frequência certa. Uma vez em harmonia com sua magia, os feitiços fluirão mais naturalmente. E como faço isso? Perguntou Harry com a curiosidade aguçada. Concentração e meditação, Mestre Harry. Feche os olhos, respire fundo e tente sentir a magia dentro de você. É um pouco como procurar um amigo em uma sala lotada. Você sabe que ele está lá. Você só precisa encontrá-lo. Harry assentiu com a cabeça, fechando os olhos e respirando fundo. Tentou afastar os pensamentos sobre os Dursleys e sua vida monótona, concentrando-se em vez disso, na sensação que sentia durante aqueles raros e inexplicáveis momentos em que algo mágico acontecia ao seu redor. Excelente, incentivou Nigel. Agora, assim que você sentir essa conexão, visualize o feitiço que deseja lançar. Imagine-o não apenas como palavras ou gestos, mas como uma intenção, um desejo que você quer manifestar. Harry concentrou-se, visualizando o feitiço Sorgigif em sua mente. Imaginou o chão da cozinha dos Dursley, sujo e depois gradualmente ficando impecável. Sentiu uma estranha sensação, como uma corrente quente percorrendo seu corpo, concentrando-se em sua intenção. Muito bem, Mestre Harry, disse Nigel com um tom de admiração. Essa sensação de calor é a sua magia respondendo à sua vontade. É um começo promissor. No entanto, não se desanime se suas tentativas iniciais não derem resultado. Magia sem varinha é uma habilidade com a qual até mesmo bruxos experientes têm dificuldades. Harry abriu os olhos, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Entendo, Nigel. Vou praticar e me esforçar ao máximo. Mas por que é tão difícil? É só uma questão de prática? Em parte sim, explicou Nigel. A magia é tanto uma arte quanto uma ciência. Requer não apenas conhecimento e prática, mas também uma compreensão profunda e uma conexão com sua essência mágica. A magia sem varinha exige um nível maior de controle e sutileza. É como tocar violino sem arco possível, mas requer muita habilidade e precisão. Harry assentiu com a cabeça, determinado. Então vou começar a praticar. Talvez eu não consiga de primeira, mas vou continuar tentando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Na manhã seguinte, após uma noite de prática diligente e embora exaustiva, com suas recém-descobertas habilidades mágicas sem varinha, Harry foi acordado por Nigel. Seu corpo estava pesado, resultado da significativa energia mágica que havia gasto em suas tentativas frustradas de lançar feitiços. Apesar do cansaço, as exigências da casa dos Dursley eram implacáveis, e Harry sabia que precisava preparar o café da manhã. Ao abrir cautelosamente a porta do armário, tentando não fazer barulho, ele se surpreendeu ao encontrar sua tia Petúnia dormindo no sofá. A cena era ao mesmo tempo chocante e reveladora. Era uma consequência direta da pequena manipulação que ele havia realizado com sucesso na noite anterior. Harry, sentindo uma pontada de culpa por seu papel indireto na disputa, rapidamente se tranquilizou. Foi para me proteger, sussurrou para si mesmo, dissipando a culpa. Os Dursleys nunca lhe haviam demonstrado gentileza, e suas ações eram meramente uma forma de defesa, uma maneira de trazer um mínimo de equilíbrio à sua vida. Como vou cozinhar agora? Ela pode acordar, murmurou Harry baixinho, lançando um olhar cauteloso para a tia. Ele caminhou na ponta dos pés em direção à cozinha, seus passos leves como uma pluma, atento a cada rangido do assoalho. Nigel, sempre presente na mente de Harry, entrou na conversa com seu humor seco de sempre. Uma situação delicada de fato, Mestre Harry. É prudente agir com cautela, mas talvez considere este um momento oportuno para testar suas habilidades recém-adquiridas. Um pequeno empurrão mágico pode ser o suficiente para manter sua tia dormindo. Na tênue luz da manhã que filtrava pelas frestas do armário embaixo da escada, Harry Potter, ainda tentando assimilar a realidade de suas recém-descobertas habilidades mágicas, ponderou sobre a sugestão de Nigel. Você está sugerindo o que eu acho que está? Sussurrou ele com a voz quase inaudível. A resposta de Nigel permaneceu em silêncio, deixando Harry por conta própria.
Sorrindo, Harry concentrou-se em lançar o feitiço mufliato. Ele imaginou o ronco estrondoso do tio Vernon sendo redirecionado para a tia Petúnia. Conforme Harry se concentrava, a magia de mufliato, ao contrário do que ele pensara inicialmente, revelou-se uma utilidade adicional. Um fato que Nigel havia omitido deliberadamente de sua explicação. A magia sem varinha, como Harry começava a compreender, era impulsionada pela intenção, e não por movimentos da varinha ou encantamentos. Sua imaginação, portanto, alterava o feitiço, moldando-o para se adequar ao seu propósito específico. Essa manipulação sutil fazia parte do plano maior de Nigel. Ao permitir que Harry experimentasse e modificasse o feitiço inadvertidamente, Nigel pretendia demonstrar a Harry o potencial de adaptar e personalizar feitiços mágicos. Essa lição era crucial, especialmente considerando a raridade do feitiço mufliato e o acesso limitado que Harry tinha à magia tão avançada naquele momento. Nigel usou sua autoridade limitada dentro do sistema de tecnologia para disponibilizar o feitiço mufliato para Harry comprar. Foi uma jogada estratégica planejada para dar poder a Harry e incentivar sua exploração das nuances do lançamento de feitiços, particularmente os aspectos influenciados por sua imaginação vívida e talento mágico inato. À medida que o ronco se intensificava nos ouvidos da tia Petúnia, ela se levantou abruptamente do sofá, com os olhos fascando de irritação. "Que porco!" exclamou com a voz carregada de exasperação. As palavras, embora altas o suficiente para Harry ouvir, jamais teriam chegado aos ouvidos do tio Walter se não fosse pelo sutil toque de magia que Harry havia lançado. Parecia que suas palavras ecoavam diretamente na mente de Walter, despertando-o com a comparação nada lisonjeira a um javali violentado. A discussão da noite anterior, somada ao insulto do comentário da esposa que o acordara a uma hora tão imprópria, foi a gota d'água para Vernon Dursley. Sua raiva, já latente pelos eventos da noite anterior, agora explodiu. A voz de Nigel, sempre presente na mente de Harry, quebrou a tensão com seu humor seco característico. "Bem, mestre Harry, parece que sua incursão na magia sem varinha causou mais problemas do que o esperado. Um resultado bastante esclarecedor, não acha?" Harry, apesar da gravidade da situação, não conseguiu conter um sorriso ao ouvir o comentário de Nigel. Ele observou o tio Vernon, vermelho de raiva e furioso, sair cambaleando do quarto, seus olhos fixos na tia Petúnia com uma mistura de perplexidade e ira. "Esse porco? É isso que você pensa de mim, Petúnia?" A voz de Vernon ecoou pela pequena casa, sua indignação palpável. Tia Petúnia, surpresa com o desabafo do marido, gaguejou em busca de uma resposta. "Vernon, eu não." Mas Vernon estava irredutível. Sua raiva, alimentada pelo eco distorcido das palavras de sua esposa, o tornava surdo a qualquer explicação. Os Dursley, geralmente unidos em seu desprezo por Harry, estavam agora envolvidos em uma discussão acalorada, sua atenção momentaneamente desviada de seu alvo habitual. Harry aproveitou a oportunidade, entrando na ponta dos pés na cozinha para começar suas tarefas matinais. Enquanto realizava suas tarefas, refletia sobre os eventos que acabavam de acontecer. Seu uso de magia, embora sutil, havia desencadeado uma reação em cadeia, alterando a dinâmica da casa, ainda que por um instante. Na pequena e desarrumada cozinha do número 4 da Rua dos Alfeneiros, Harry Potter ouvia atentamente a discussão acalorada entre sua tia Petúnia e seu tio Walter. Os acontecimentos do dia anterior haviam jogado lenha na fogueira, transformando-a numa verdadeira briga doméstica. Harry, escondido da vista de todos, mal conseguia acreditar nas palavras que ecoavam pela sala. Em um acesso de fúria, Vernon usou as mesmas palavras que Petúnia, sem querer, havia dirigido a ele, zombando de seu equipamento. Seu tom era mordaz, suas palavras carregadas de sarcasmo e orgulho ferido. Petúnia, com o rosto corado de raiva e humilhação, retrucou bruscamente. "É mentira, Vernon. Você não me toca desde que Duda nasceu." Sua voz, geralmente tão controlada e fria, agora embargava pela emoção. Vernon, com o rosto vermelho e ofegante, lutava para formular uma refutação coerente. Seu tamanho e sua saúde, ao que parecia, eram empecilhos contra os quais ele não podia argumentar. "Então por que você não encontra um amante melhor?" Cuspiu Vernon, com a voz carregada de desprezo. Petúnia, com a raiva chegando ao limite, respondeu sem hesitar. "Talvez eu faça." Suas palavras foram como um tapa na cara de Vernon, deixando-o fervendo de raiva e suspeita. A voz de Nigel, sempre uma fonte de humor seco e perspicaz, ecoou na mente de Harry. "Mestre Harry, parece que sua incursão em feitiços sutis desenterrou alguns problemas conjugais bastante profundos. Uma verdadeira caixa de Pandora, esta casa." Harry, apesar da gravidade da situação, não conseguiu conter um sorriso irônico ao ouvir o comentário de Nigel. Ele jamais imaginaria que sua primeira tentativa de usar magia sem varinha fosse desmantelar a fachada de normalidade cuidadosamente construída pelos Dursley. Enquanto Vernon fervilhava em sua própria mistura de raiva e suspeita, com a mente repleta de pensamentos sobre a fidelidade de Petúnia, Harry continuava a observar. A tensão no ar era palpável, um contraste gritante com a monotonia habitual da casa dos Dursley. O tom de Nigel mudou para cautela. "Embora este seja de fato um desenvolvimento fascinante, mestre Harry, eu aconselharia cautela. Os Dursley são imprevisíveis, e seu atual estado de discórdia pode levar a consequências imprevistas." Harry assentiu com a cabeça, acatando o conselho de Nigel. Ele conhecia muito bem a volatilidade do temperamento do tio. "Serei cuidadoso, Nigel. Não queria que as coisas saíssem tanto do controle." "De fato, mestre Harry. O poder da magia, mesmo em sua forma mais sutil, pode ter efeitos profundos no mundo ao nosso redor", respondeu Nigel, com a voz misturando sabedoria e um toque de divertimento. "Parece que você, sem querer, catalisou mudanças na casa dos Dursley. Mudanças que podem trazer novos desafios e oportunidades." Na sala de estar, carregada de tensão, a discussão entre o tio Vernon e a tia Petúnia atingiu novos patamares. A voz de Vernon, carregada de raiva e suspeita, ecoou pela sala.
Você se acha tão importante, Petúnia? Mas você não passa de uma meretriz. Harry, ouvindo tudo de seu ponto de vista escondido, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber o veneno na voz do tio. Ele nunca tinha ouvido Vernon falar com Petúnia com tanta hostilidade. Tia Petúnia, com o rosto tomado por choque e raiva, retrucou asperamente. Como ousa, Vernon? Depois de tudo que eu suportei, você tem a audácia de me acusar? Vernon, com o rosto vermelho e contorcido de fúria, estava fora de si. Acusar você? Estou apenas constatando fatos. Você não passa de um. Mas Harry não ouviu o fim daquela frase. Petúnia, levada ao limite pelas acusações do marido, deu um tapa na cara de Vernon com a mão aberta. O som do tapa ecoou pela cozinha, silenciando momentaneamente o caos. Como você ousa? A voz de Petúnia era gélida, suas palavras cortando o ar como uma faca. Eu nunca traí meus votos, apesar da falta de amor que você me demonstrou. E ainda assim, você tem a audácia de me xingar? Saia da minha casa. Vernon, atônito e com a mão no rosto, pareceu momentaneamente sem palavras. O silêncio era denso, quebrado apenas pela respiração pesada de Petúnia. Vernon, com o rosto ainda marcado pela impressão vermelha da mão de Petúnia, bufou em desafio. Você não pode me expulsar. Eu sou o homem desta casa. Sua voz, embora ainda carregada de raiva, continha um tom de incerteza. Petúnia, com os olhos ardendo numa mistura de fúria e determinação, manteve-se firme. Esta casa foi um presente da minha irmã. É minha, Vernon. Vá embora agora ou chamarei a polícia. Vernon, momentaneamente surpreso com a determinação de Petúnia, logo recuperou a compostura. Resmungando baixinho, subiu as escadas furioso, jogando roupas e pertences essenciais às pressas em uma mala. Ao descer as escadas, suas últimas palavras foram frias e amargas. Você vai se arrepender disso, Petúnia. Para surpresa de todos, Dudley, que estava ouvindo tudo do alto da escada, desceu correndo com uma expressão de pânico no rosto redondo. Papai, espera. Me leva com você. Eu não posso ficar aqui com ela, disparou, apontando acusadoramente para a mãe. O rosto de Petúnia se contorceu em choque e mágoa. Dudley, meu menino. Ela começou com a voz trêmula. Dudley, no entanto, parecia resoluto, embora um lampejo de arrependimento tenha cruzado seu rosto. Desculpe, mãe. É o papai quem tem o emprego. Eu preciso me alimentar direito. Dito isso, pai e filho saíram do número 4 da Rua dos Alfeneiros, com as últimas palavras de Vernon pairando no ar como uma nuvem escura. Vocês dois vão se arrepender disso, ele cuspiu as palavras enquanto batia a porta atrás de si. Sozinha, Petúnia desabou no chão, seus soluços ecoando pela casa agora vazia. Harry, escondido nas sombras, observava a cena se desenrolar com uma mistura de choque e perplexidade. Ops, murmurou ele, a palavra parecendo inadequada diante do caos que havia desencadeado sem querer. Enquanto Harry sentia uma pontada de culpa pela reviravolta inesperada dos acontecimentos, Nigel parecia se deleitar com o resultado, ainda que com seu jeito seco e discreto de sempre. Mestre Harry, embora eu deva admitir que a situação se agravou de forma bastante dramática, não posso deixar de observar que o senhor possui um talento notável para provocar mudanças, mesmo que inadvertidamente. Harry olhou em volta da casa vazia e agora silenciosa, o peso do que acabará de acontecer o atingindo em cheio. Eu não queria que chegasse a esse ponto, Nigel. Eu só queria um pouco de, sei lá, alívio. A voz de Nigel, com um toque de divertimento, respondeu. Um alívio sem dúvida, Mestre Harry. Você não só se livrou de parte da tirania dos Dursley, como também conseguiu livrar os outros da companhia um do outro. Bastante eficiente, devo dizer. Apesar da gravidade da situação, Harry não conseguiu conter um leve sorriso ao ouvir o comentário de Nigel. Era difícil manter-se completamente taciturno com o comentário irônico de Nigel ao fundo. Agora, Mestre Harry, continuou Nigel, seria prudente oferecer algum consolo à sua tia Petúnia. Com a dinâmica familiar significativamente alterada, este pode ser um momento oportuno para fomentar algum tipo de vínculo. Lembre-se, alianças, mesmo as improváveis, podem ser benéficas. Harry hesitou, a ideia de consolar sua tia depois de anos de negligência e maus tratos lhe parecia estranha e um tanto desconfortável. Mas Nigel, ela nunca foi gentil comigo. Por que eu deveria ajudá-la agora? É um bom argumento, Mestre Harry, concordou Nigel. No entanto, considere o seguinte, com Vernon e Dudley fora de cena, sua tia talvez esteja mais disposta a uma trégua, especialmente considerando seu estado vulnerável atual. Um pouco de gentileza, mesmo que motivada estrategicamente, poderia fazer muita diferença. Respirando fundo, Harry saiu de seu esconderijo e se aproximou de sua tia, que ainda estava sentada no chão, com os ombros tremendo por causa dos soluços. Tia Petúnia, disse ele hesitante, sem saber como ela reagiria. Petúnia ergueu os olhos, vermelhos e inchados de tanto chorar. Pareceu surpresa ao ver Harry, como se tivesse esquecido sua presença na casa. O que você quer? Perguntou com a voz rouca. Eu só queria dizer. Sinto muito, disse Harry, sentindo-se constrangido, mas determinado a seguir o conselho de Nigel. Por tudo que aconteceu. Eu sei que as coisas têm sido difíceis. Petúnia olhou para ele, com uma mistura de surpresa e suspeita nos olhos. Desculpe, você está arrependido? Sua voz era uma mistura de incredulidade e amargura. Petúnia, com a voz carregada de tristeza e acusação, virou o rosto banhado em lágrimas para Harry. Tudo isso é culpa sua. Só pode ser. Você está amaldiçoado. E isso me custou meu marido e meu querido filho. Harry, surpreso com a intensidade de suas palavras, recuou instintivamente. Naquele instante, ao observar o corpo pequeno e vulnerável de Harry, um lampejo de culpa cruzou o rosto de Petúnia. Ela mordeu o lábio, os olhos refletindo uma turbulência de emoções.
Saia da minha frente, gritou ela, a voz trêmula com uma mistura de raiva e tristeza. Harry, com o coração pesado, virou-se para se refugiar em seu armário, o único refúgio que conhecera naquela casa. Mas antes que pudesse dar um passo, a voz de Petúnia o deteve. Vá para o quarto de Duda. Preciso deste andar só para mim. Harry ficou paralisado, com a incredulidade estampada no rosto. Ele nunca tinha tido permissão para subir as escadas, a não ser para limpar. Com passos hesitantes, dirigiu-se para elas, meio que esperando que Petúnia o chamasse de volta, que o mandasse de volta para o espaço apertado embaixo da escada. Mas ela não fez. Ao entrar no quarto de Duda, um mundo tão diferente do seu, Harry sentiu-se deslocado. Rodeado pelos inúmeros brinquedos e apetrechos de Duda, o luxo do quarto era avassalador. Sem saber onde se sentar, escolheu o chão, encostando as costas na cama. A voz de Nigel, uma presença constante em sua mente, carregava um toque de ironia. Bem, mestre Harry, parece que você foi promovido do armário para a suíte. Uma reviravolta e tanto, embora em circunstâncias nada ideais. Apesar da situação, Harry não conseguiu conter o sorriso ao ouvir o comentário de Nigel. É estranho, Nigel. Nunca imaginei que estaria sentado aqui, no quarto do Duda. É como estar em outro mundo. De fato, mestre Harry, respondeu Nigel. Lembre-se, não há mal que não traga algum bem. Essa mudança inesperada em sua moradia pode se revelar benéfica. Um ambiente mais confortável pode auxiliar em seus estudos e prática mágica. Harry olhou ao redor do quarto, seus olhos pousando na estante de livros bem abastecida de Duda. Entre os vários títulos, alguns chamaram sua atenção. Livros sobre ciências básicas, história e até mesmo uma enciclopédia surrada. Nigel, você acha que ler alguns desses livros poderia me ajudar? Com meus estudos dos trouxas, talvez? Uma excelente ideia, mestre Harry, incentivou Nigel. Afinal, conhecimento é poder. E embora nosso foco principal seja sua educação mágica, uma compreensão abrangente do mundo trouxa só pode ser vantajosa. Harry se levantou e caminhou até a estante, escolhendo alguns volumes que lhe pareceram interessantes. Enquanto folheava as páginas, percebeu que, apesar da negligência dos Dursley, aquele momento, ali no quarto de Duda, oferecia uma oportunidade única, uma chance de aprender e crescer além dos limites de sua vida anterior. Capítulo 7. Na manhã seguinte, Harry Potter acordou cedo, com a mente ainda processando os eventos extraordinários da noite anterior. A casa, agora compartilhada apenas com sua tia Petúnia, parecia estranhamente silenciosa, um contraste gritante com as cenas tumultuosas que se desenrolaram. Com Nigel, seu companheiro de inteligência artificial de humor seco, sempre presente em seus pensamentos, Harry foi silenciosamente até a cozinha preparar o café da manhã. Mestre Harry, a voz de Nigel ecoou em sua mente. Parece que nos encontramos em um cenário doméstico bastante alterado. Um toque de excelência culinária talvez seja exatamente o que precisamos para aliviar a tensão, não acha? Harry, embora ainda se adaptando à sua nova situação de vida, não pôde deixar de concordar. A cozinha, antes um campo de batalha de tarefas domésticas e repreensões, agora tinha um significado diferente. Era ali que ele poderia usar suas recém-descobertas habilidades mágicas, aprimorando sutilmente suas tarefas e talvez até aliviando a atmosfera tensa. Enquanto preparava cuidadosamente o café da manhã, Harry estava atento a cada som, a cada movimento. Tia Petúnia, ainda dormindo em seu quarto, parecia estar a léguas de distância da figura severa que costumava apresentar. Era um equilíbrio delicado, garantir que a refeição ficasse perfeita, uma tarefa facilitada pela orientação de Nigel. Depois de se certificar de que o café da manhã estava perfeitamente preparado, Harry foi na ponta dos pés até o quarto da tia Petúnia, com o coração acelerado por uma mistura de ansiedade e esperança. Delicadamente bateu na porta e chamou baixinho. Tia Petúnia, o café da manhã está pronto. Houve um breve silêncio antes que ela surgisse, com os olhos inchados de tanto chorar, sem lhe dirigir a palavra ao passar por ele e seguir direto para o banheiro. Aliviado pela ausência de repreensões, Harry voltou para a cozinha, resignado à sua rotina habitual de comer sozinho no balcão. A casa dos Dursley nunca lhe oferecerá um lugar à mesa da família, relegando-o à margem, tanto literal quanto metaforicamente. No entanto, quando estava prestes a pegar uma torrada que havia sobrado, ouviu a voz da tia Petúnia, surpreendentemente mais suave do que o normal. Menino, venha sentar. Os passos de Harry eram hesitantes, o medo e a suspeita nublando seu julgamento. Ele se sentou cautelosamente na beirada de uma cadeira, pronto para fugir ao primeiro sinal de uma armadilha. Petúnia, observando seu comportamento cauteloso, soltou um resmungo de desdém. É lamentável comer sozinho. Sente-se comigo. Seu tom, embora não fosse afetuoso, carecia da aspereza habitual. Harry, ainda cauteloso, assentiu e começou a encher o prato lentamente, com movimentos cautelosos e calculados. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Bem, mestre Harry, parece que as marés da casa dos Dursley estão mudando. Café da manhã com a tia Petúnia. Quem diria? Talvez este seja o começo de uma nova aliança culinária. Harry, apesar da estranheza da situação, não pôde deixar de sentir uma réstea de esperança. Talvez, só talvez, este fosse o começo de uma existência mais suportável na casa dos Dursley. Enquanto dava mordidas cautelosas em seu café da manhã, ele mantinha um olho em tia Petúnia, ainda tentando decifrar aquela reviravolta inesperada. Contudo, a esperada crítica ou palavra dura da tia Petúnia nunca chegou. Ela tomou o café da manhã em silêncio, com uma expressão contemplativa no rosto. Depois de terminar, recolheu-se ao sofá, aparentemente perdida em seus pensamentos. Aproveitando a oportunidade, Harry preparou silenciosamente o chá favorito dela e começou a arrumação, com a mente fervilhando de possibilidades.
Enquanto se movia pela cozinha, arrumando tudo com mais cuidado do que o habitual, Harry não conseguia conter a esperança que começava a brotar dentro dele. Formar um relacionamento, mesmo que incipiente, com sua tia poderia significar uma mudança radical em sua vida. Poderia significar mais liberdade, a chance de sair dos limites da Rua dos Alfeneiros, e o mais importante, a oportunidade de mergulhar mais fundo no mundo mágico. Nigel, Harry sussurrou enquanto arrumava a bandeja de chá. Você acha que pode ser esta minha chance? Será que esta é a minha oportunidade de ir ao beco diagonal e conseguir livros mágicos de verdade? A voz de Nigel, com seu habitual toque de sarcasmo e perspicácia, ecoou em sua mente. Mestre Harry, sua diplomacia culinária parece estar dando resultado. Quem diria que um café da manhã bem preparado poderia abrir caminho para o beco diagonal? Mas lembre-se, o caminho para a independência é pavimentado com mais do que apenas ovos mexidos e chá. Harry sorriu, apreciando o humor de Nigel mesmo naquele momento de incerteza. Com cuidado, levou a bandeja de chá até onde tia Petúnia estava sentada, com a postura menos rígida que o habitual. Colocando a bandeja sobre a mesa, disse timidamente, aqui está seu chá, tia Petúnia. Petúnia, com o olhar fixo em algum ponto distante, apenas assentiu com a cabeça sem olhar para ele. Harry ficou parado ali por um momento, sem jeito e inseguro, antes de voltar para a cozinha. Enquanto lavava a louça, seus pensamentos se voltaram para o beco diagonal, o mercado mágico sobre o qual tanto ouvirá falar. Imaginou as fileiras de lojas, as pilhas de livros sobre magia, as ferramentas e artefatos que poderiam abrir novos mundos de conhecimento para ele. Só de pensar nisso, sentiu uma ansiedade que não experimentava há muito tempo. Mestre Harry interrompeu Nigel, trazendo-o de volta à realidade. Lembre-se, um passo de cada vez. O café da manhã de hoje é apenas o primeiro prato do que promete ser um banquete de oportunidades muito interessante. Paciência e estratégia lhe serão mais úteis do que pressa e imprudência. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo o conselho de Nigel. Ele sabia que a inteligência artificial estava certa. Cada pequena vitória, cada passo adiante em seu relacionamento com a tia Petúnia, o aproximava daquele mundo mágico que ele tanto ansiava explorar. Após terminar a limpeza, Harry decidiu levar suas tentativas de diplomacia doméstica um passo adiante. Subiu as escadas, cada degrau rangendo como um lembrete do território desconhecido em que estava se aventurando. No banheiro começou a preparar um banho para a tia Petúnia, infundindo a água morna com aromas de lavanda, jasmim e um toque de alecrim. Colocou velas estrategicamente pelo cômodo. Selecionou uma fita de música clássica suave para tocar ao fundo e estendeu uma toalha macia junto com um dos romances favoritos da tia Petúnia ao lado da banheira. Enquanto fazia esses preparativos, a voz de Nigel ecoava em sua mente. Mestre Harry, quem diria que você tinha o perfil de um gerente de spa? Aromas envolventes, música ambiente e literatura, o pacote completo. Só tome cuidado para não exagerar, ou ela pode suspeitar que você está aprontando alguma coisa. Harry deu uma risadinha discreta, apreciando a mistura de sarcasmo e praticidade de Nigel. É só um banho, Nigel. Estou tentando fazer as pazes, não abrir um spa. Com o banho pronto, Harry desceu as escadas para avisar a tia. Encontrou-a ainda sentada no sofá com uma expressão distante. Tia Petúnia, disse ele cautelosamente, preparei um banho para a senhora. Pensei que gostaria de relaxar. Os olhos da tia Petúnia brilharam com surpresa, sua suspeita evidente. Por que você faria isso? Perguntou ela, num tom mais suave que o habitual, mas ainda carregado de cautela. Só achei que seria legal, respondeu Harry, tentando parecer casual. Você parece cansada. Ela o encarou por mais um instante antes de assentir levemente e se levantar para subir as escadas. Harry a observou partir, com uma mistura de alívio e ansiedade o invadindo. Ele esperou até ouvir a porta do banheiro fechar antes de se virar para Nigel. Agora é minha chance de convidá-la para sair. Quero ir à biblioteca. A mestre Harry, a trama se complica, respondeu Nigel com seu humor seco de costume. Um banho estratégico que leva a um pedido tático. Lembre-se, a sutileza é sua aliada. Formule seu pedido de uma maneira que a beneficie, não apenas a você. Respirando fundo, Harry ensaiou suas palavras e subiu as escadas. Bateu de leve na porta do banheiro. Tia Petúnia? Enquanto a senhora relaxa, posso sair rapidinho. Pensei em comprar algumas coisinhas para casa. Houve um momento de silêncio antes que a voz da tia Petúnia, ligeiramente abafada, respondesse. Tudo bem, mas não demore. O coração de Harry deu um salto numa mistura de excitação e incredulidade. Obrigado, tia Petúnia. Voltarei em breve. Radiante, Harry correu para o quarto, pegou a mochila e saiu correndo de casa. Estava determinado a aproveitar ao máximo sua recém-conquistada liberdade. Quanto mais rápido chegasse à biblioteca, mais livros poderia escanear e absorver no sistema tecnológico. Enquanto se apressava, outra missão surgiu em sua mente, as palavras aparecendo como que em uma tela invisível diante dele. Missão: Maratona da Biblioteca. Objetivo: visite a biblioteca local e digitalize o máximo de livros possível. Cada livro digitalizado ampliará seu conhecimento e adicionará pontos ao seu sistema de tecnologia. Meta: digitalizar pelo menos 50 livros. Prazo: volte para casa antes que a tia Petúnia perceba sua ausência. Recompensa: 5 pontos por cada 10 livros com um bônus de 100 pontos se a meta for atingida. Objetivo bônus: encontre livros sobre teoria mágica básica ou história para ganhar pontos adicionais. Ao ler os detalhes da missão, Harry sorriu, acelerando o passo. A voz de Nigel ecoou em sua mente, carregada de seu humor seco habitual. A mestre Harry, embarcando numa maratona literária, é? Lembre-se, qualidade acima de quantidade. E tente não parecer muito suspeito com o nariz enfiado nos livros. Não queremos despertar a curiosidade de nenhum bibliotecário trouxa.
Capítulo 8. Ao chegar à biblioteca, Harry Potter sentiu uma onda de excitação misturada com um toque de nervosismo. Era sua primeira saída sozinho desde a confusão na casa dos Dursley. Ele parou por um instante, contemplando o grande e imponente edifício, com suas fileiras de janelas como olhos observando a cidade. Lembre-se, mestre Harry, mantenha uma aparência de normalidade. Não queremos levantar suspeitas, a voz de Nigel ecoou em sua mente, carregada com sua mistura habitual de sarcasmo e cautela. Harry assentiu para si mesmo e empurrou a porta, entrando no santuário silencioso e repleto de livros. O cheiro de papel antigo e tinta invadiu seus sentidos, uma mudança bem-vinda em relação ao ambiente estéril da casa dos Dursley. Ao se aproximar do balcão principal, uma bibliotecária de semblante severo ergueu os olhos dos papéis, os óculos precariamente equilibrados na ponta do nariz. "Posso ajudar?" perguntou ela num tom educado, porém cauteloso. Harry engoliu em seco. Sim, eu gostaria de me inscrever para obter um cartão da biblioteca, por favor." A bibliotecária o encarou com curiosidade. "Você está acompanhado de um dos pais ou responsável? Precisamos da assinatura deles para novos membros menores de 16 anos. Harry hesitou, sua mente buscando desesperadamente uma resposta adequada. "Sou só eu e minha tia Petúnia." Ela não está se sentindo bem hoje, explicou, esperando que a desculpa fosse suficiente. A bibliotecária suavizou um pouco o tom ao ouvir as palavras dele. "Entendo. Bom, ainda podemos te cadastrar. Basta preencher estes formulários e eu te darei um cartão provisório. Você pode trazer a assinatura da sua tia na próxima vez." Grato, Harry preencheu os formulários rapidamente, com a caligrafia um pouco trêmula por causa do nervosismo. A bibliotecária lhe entregou um cartão com seu nome, e ele sentiu uma pequena onda de orgulho. Aquele cartão era mais do que um simples pedaço de plástico. Representava um passo rumo à independência, rumo a um mundo de conhecimento que ele ansiava explorar. "Agora, mestre Harry, vamos ver o que este repositório de conhecimento tem a oferecer. Lembre-se, concentre-se em artesanato e habilidades práticas, mas fique de olho em qualquer coisa remotamente mágica", aconselhou Nigel, num tom ao mesmo tempo encorajador e travesso. Harry aventurou-se mais fundo na biblioteca, com os olhos arregalados de curiosidade. As estantes estavam repletas de livros, cada lombada guardando segredos e histórias incontáveis. Ele começou a escanear livros sobre artesanato, marcenaria, metalurgia, até mesmo engenharia elétrica básica. Cada livro que ele escaneava era cuidadosamente escolhido, e seu conteúdo era imediatamente armazenado na vasta biblioteca digital do sistema de tecnologia. Enquanto caminhava pelos corredores, Harry não pôde deixar de sentir uma profunda admiração. Estava cercado por séculos de pensamento e criatividade humana, um mundo muito diferente do mundo limitado que conhecera na casa dos Dursley. Cada livro que lia adicionava pontos ao seu sistema de tecnologia, cada um uma pequena vitória em sua busca por conhecimento. "Ah, mestre Harry, você é um verdadeiro colecionador de literatura, não é? Mas não vamos nos esquecer do nosso objetivo bônus. Um pouco de teoria mágica seria a cereja do bolo", acrescentou Nigel com uma mistura de encorajamento e humor na voz. Harry dirigiu-se à seção de livros de história e teoria, com o coração palpitando de entusiasmo. Ele examinou títulos sobre civilizações antigas, folclore e mitologia, na esperança de encontrar referências à magia ou ao sobrenatural. Seus esforços foram recompensados quando se deparou com um livro sobre alquimia e outro sobre a história dos julgamentos de bruxas. "Estas devem ser interessantes", murmurou Harry, examinando-as com avidez. Cada página contribuía para o seu crescente repositório de conhecimento, um tesouro ao qual ele podia ter acesso a qualquer momento. Enquanto continuava sua busca frenética, Harry foi ficando cada vez mais consciente da passagem do tempo. Ele olhou para o relógio na parede, percebendo que precisava se apressar. Tia Petúnia o esperaria de volta em breve. "Mestre Harry, o tempo urge. Vamos encerrar esta maratona literária e voltar. Não queremos levantar suspeitas", advertiu Nigel, num tom que misturava urgência e humor. Assim que Harry terminou de escanear o último dos livros, Nigel somou seus pontos. "Mestre Harry, um esforço esplêndido. Você escaneou um total de 50 livros, o que lhe rende 100 pontos de bônus, mais 25 pontos adicionais pelos próprios livros. E não vamos esquecer os 2 livros extras sobre teoria e história da magia. Isso nos leva a um total de 165 pontos. Uma visita à biblioteca bastante lucrativa, não acha?" Harry, sentindo uma mistura de triunfo e alívio, assentiu em silêncio. Sua mente já fervilhando com as possibilidades que esses pontos poderiam desbloquear no sistema de tecnologia. Quando estava prestes a sair, a bibliotecária Severo chamou. "Jovem, antes de ir, poderia, por favor, pegar este formulário? Ele precisa ser assinado por seu responsável para que a inscrição seja totalmente ativada." Harry aceitou o formulário, franzindo levemente a testa. Convencer a tia Petúnia a assiná-lo seria um desafio, mas um desafio que ele estava determinado a enfrentar. "Obrigado", disse ele educadamente, guardando o formulário na mochila. Enquanto voltava para a Rua dos Alfeneiros, a voz de Nigel ecoava em sua mente, já formulando um plano. "Mestre Harry, para persuadir a tia Petúnia a assinar aquele formulário, precisaremos usar um pouco de manipulação sutil. Lembre-se, ela está vulnerável e devemos agir com cautela." Harry diminuiu o passo enquanto considerava as palavras de Nigel. "O que você sugere, Nigel?" O tom de Nigel assumiu um tom conspiratório. "Precisamos apelar para o orgulho dela e talvez para sua recém-descoberta apreciação pelos seus esforços. Sugira que ter uma inscrição na biblioteca lhe permitiria trazer para casa mais livros sobre culinária e tarefas domésticas, habilidades que você demonstrou poder beneficiá-la diretamente." Harry assentiu com a cabeça, ponderando sobre o conselho de Nigel. Era um plano astuto, que explorava o desejo de ordem e limpeza da tia Petúnia, ao mesmo tempo que atendia à sua recém-descoberta dependência dele. "Isso pode funcionar", murmurou Harry.
Ela pode ver isso como uma forma de me manter ocupado e útil. Ao se aproximar da casa, Harry ensaiou seu discurso, escolhendo as palavras com cuidado. Encontrou tia Petúnia na sala de estar, com um semblante mais contido que o habitual. Respirando fundo, aproximou-se dela com o formulário na mão. Tia Petúnia, eu gostaria de saber se a senhora poderia assinar isto para mim. É um formulário para a biblioteca. Pensei que poderia pegar emprestado livro sobre culinária e administração da casa. Bem, talvez isso me ajude a ser mais útil por aqui. Tia Petúnia olhou para ele com uma mistura de surpresa e suspeita. Por que você precisa ir à biblioteca para isso? Não pode aprender com o que já está aqui? Harry, prevendo essa resposta, respondeu com naturalidade. Já li a maioria dos livros que temos e pensei que aprender técnicas mais avançadas poderia, bem, tornar as coisas mais agradáveis para você. Petúnia estreitou os olhos, desconfiada. E onde você conseguiu esse formulário? Você foi escondido à biblioteca pelas minhas costas? Está mentindo para mim, garoto? Harry, sentindo um arrepio de pânico, rapidamente elaborou uma resposta, inspirado pela astúcia de Nigel. Não, tia Petúnia. Comprei no mercado. Estavam distribuindo lá. Na mente de Harry, Nigel não pôde deixar de expressar sua aprovação com um toque de seu característico humor seco. Bravo, mestre Harry. Um pensador rápido, sem dúvida. Quase tão bom em inventar histórias quanto em preparar o café da manhã. Petúnia pareceu ponderar por um instante, o olhar ainda fixo em Harry com uma mistura de dúvida e curiosidade. Finalmente suspirou e pegou o formulário. Tudo bem, eu assino. Mas nada de enrolação na biblioteca. Você tem tarefas a fazer. Enquanto Harry a observava assinar o formulário, uma sensação de alívio o invadiu. Ele a agradeceu e correu de volta para o quarto, com a mente repleta de possibilidades que agora se abriam diante dele. Mestre Harry, interrompeu Nigel, embora a aventura de hoje tenha sido um sucesso, lembre-se da importância da cautela. Nossas ações no mundo trouxa devem sempre ser ponderadas e discretas. Harry assentiu com a cabeça, acatando o conselho de Nigel. Ele sabia que, apesar de suas pequenas vitórias, ainda precisava conduzir sua vida com os Dursleys com cautela. Nos dias seguintes, Harry aplicou suas novas habilidades e conhecimentos pela casa, o que lhe rendeu alguns raros acenos de aprovação da tia Petúnia. Ele continuou a praticar suas habilidades mágicas em segredo, com Nigel lhe dando orientações e comentários espirituosos ocasionais. Certa noite, enquanto Harry ponderava sobre seu próximo passo, a voz de Nigel quebrou o silêncio. Mestre Harry, talvez seja a hora de considerar seu próximo passo no mundo mágico. Quem sabe uma visita ao Beco Diagonal? Os olhos de Harry brilharam com a sugestão. Sim, Nigel. Mas como? Tia Petúnia jamais permitiria. O tom de Nigel assumiu uma conotação conspiratória. Precisamos ser estratégicos, mestre Harry. Talvez uma história bem elaborada sobre a necessidade de novos livros de uma livraria especializada possa resolver o problema. Harry balançou a cabeça, rejeitando a sugestão de Nigel com um toque de confiança recém-adquirida. Isso não funcionaria, Nigel. Tia Petúnia sabe do meu lado mágico. Mencionar uma livraria especializada só aumentaria as suspeitas dela. Nigel, em pensamento, deu uma risadinha suave, um som que misturava respeito e divertimento. Bem, mestre Harry, parece que você se tornou um estrategista e tanto. Devo admitir, nem eu consigo acertar sempre. Harry caminhava de um lado para o outro em seu pequeno quarto, ponderando as opções limitadas. Precisamos de um motivo para eu visitar o Beco Diagonal que a tia Petúnia acredite e aprove. Nigel murmurou pensativo. Talvez pudéssemos usar um pouco de lógica trouxa a nosso favor. Sugerir uma visita a uma livraria comum em Londres. Uma vez lá, um desvio para o Beco Diagonal poderia passar despercebido. Harry assentiu com a cabeça, a ideia tomando forma em sua mente. Isso pode funcionar. Vou dizer a ela que preciso de livros mais avançados, que a biblioteca local não tenha. Londres é o melhor lugar para isso. Harry, com a mente fervilhando com os primórdios de um plano, voltou-se para Nigel em busca de mais conselhos. Mas preciso formular essa pergunta no momento perfeito. Alguma sugestão? Perguntou, ciente de que o sucesso de seu plano dependia do momento e da forma como faria o pedido. Nigel, sempre o estrategista, respondeu com sua habitual mistura de sagacidade e perspicácia. Ah, mestre Harry, o timing é tudo. Vamos pensar em um dia em que a tia Petúnia provavelmente estará de bom humor. Talvez coincidindo com seu programa de televisão favorito ou um momento especial que ela guarda com carinho. E para tornar a proposta ainda melhor, um dia em que você tenha se superado nas tarefas domésticas. Harry ouviu atentamente, concordando com a cabeça. Nigel continuou. Agora, se meus cálculos baseados nos hábitos dela estiverem corretos, o ciclo menstrual dela deve terminar por volta da próxima quinta-feira. Hormonalmente, é mais provável que ela esteja de melhor humor nessa época. Junte isso ao fato de que o programa favorito dela, Jardinagem com Grace, vai ao ar naquela noite, e você tem uma ótima oportunidade. Animado com o plano tomando forma, Harry acrescentou, e nesse dia começarei com um café da manhã perfeito. Daquele tipo que impressionaria até o chefe mais exigente. Em seguida, deixarei a casa impecavelmente limpa, talvez até inclua uma massagem e preparei um banho relaxante com seus aromas favoritos. A voz de Nigel demonstrava aprovação. Planejamento exemplar, mestre Harry. Parece que o senhor se adaptou a este papel com um talento natural. Um dia repleto de tanta atenção certamente a deixará receptiva. Enquanto Harry ponderava sobre os detalhes, Nigel interveio novamente. E quando o momento parecer oportuno, talvez depois do show dela, mencione casualmente a necessidade de livros mais avançados. Enfatize que uma viagem a Londres proporcionaria recursos educacionais que simplesmente não estão disponíveis localmente. Harry, sentindo uma onda de confiança, começou a planejar cada detalhe do dia.
Vou garantir que tudo esteja perfeito. O café da manhã será o favorito dela, ovos pochê na torrada com uma porção de frutas frescas. A casa estará impecável e para o banho, usarei lavanda e camomila. Ela não conseguirá dizer não. A resposta de Nigel foi tingida de divertimento. Mestre Harry, com um planejamento tão meticuloso, você pode muito bem ser o aprendiz de bruxo mais astuto que já tive o prazer de auxiliar. Só lembre-se, sutileza é fundamental. Não queremos que ela suspeite de nossas verdadeiras intenções. Capítulo 9. Nos dias seguintes, Harry se preparou para o grande dia. Ele praticou suas habilidades culinárias, aperfeiçoou sua técnica de limpeza e até pesquisou sobre massoterapia. Conforme o dia se aproximava, ele sentia uma mistura de empolgação e ansiedade nervosa. Finalmente, o dia chegou. Harry executou cada parte do seu plano com precisão. O café da manhã foi uma delícia culinária, a casa brilhava de cima a baixo e o banho era um oásis aromático. Tia Petúnia pareceu agradavelmente surpresa com os esforços, seu humor visivelmente mais leve. Enquanto estavam sentados na sala de estar naquela noite, com a tia Petúnia relaxada e satisfeita após assistir ao seu programa favorito, Harry encontrou sua oportunidade. Tia Petúnia, estive pensando. A biblioteca local tem uma coleção bem limitada de livros avançados. Uma viagem a Londres poderia me fornecer os recursos necessários para melhorar as coisas por aqui. O que você acha? Petúnia, franzindo a testa, olhou para ele com uma mistura de curiosidade e suspeita. Londres? É um pouco longe, não é? E por que você não encontra o que precisa aqui? Harry, sentindo o peso do olhar atento dela, respirou fundo. A biblioteca daqui é ótima para conhecimentos gerais, mas eu já li a maior parte do que eles têm sobre cuidados domésticos avançados e culinária. As bibliotecas de Londres têm uma seleção mais ampla. Isso poderia realmente me ajudar a aprender mais e me sair melhor aqui. Nigel, percebendo a atenção de Harry, sussurrou um conselho valioso. Mencione um livro ou assunto específico que lhe interesse, algo que pareça prático e necessário. Aproveitando a deixa, Harry acrescentou. Por exemplo, ouvi falar de um livro sobre técnicas avançadas de gestão doméstica. Não está disponível aqui. Poderia me ajudar muito a manter a casa ainda mais organizada e eficiente. Petúnia pareceu ponderar sobre isso, sua expressão suavizando-se ligeiramente. E como você vai chegar lá? Você não tem dinheiro para uma viagem dessas. Harry, já preparado para a pergunta, respondeu. Pensei que poderia fazer algumas tarefas extras ou encontrar uma maneira de ganhar o dinheiro da passagem. Afinal, é um investimento na casa. Nigel, na mente de Harry, deu uma risadinha. Um investimento na casa, sem dúvida. Muito bem dito, mestre Harry. Petúnia suspirou, aparentemente ponderando sobre as palavras dele. Bem, se você conseguir arranjar um jeito de pagar por isso, acho que não faria mal. Mas você precisa estar de volta até o anoitecer. Sem enrolação. Sentindo um alívio imenso, Harry agradeceu e rapidamente voltou para o quarto, com o coração acelerado de tanta animação. A voz de Nigel o seguiu, carregada de humor e um toque de orgulho. Muito bem, mestre Harry. Você conduziu essa negociação como um diplomata experiente. Agora, o verdadeiro desafio começa. Chegar ao beco diagonal sem número levantar suspeitas. Na manhã seguinte à obtenção da relutante aprovação da tia Petúnia para sua viagem a Londres, Harry Potter se viu diante de um novo desafio, conseguir dinheiro para a viagem. Com suas tarefas concluídas com eficiência, ele sentou-se em seu quarto modesto, ponderando sobre possíveis maneiras de arrecadar fundos. Alguma ideia brilhante de como encher meus bolsos vazios, Nigel? Perguntou Harry, meio que esperando uma resposta espirituosa de seu companheiro de inteligência artificial. A voz de Nigel ecoou em sua mente com um toque de sarcasmo brincalhão. Bem, mestre Harry, a menos que você tenha descoberto um talento para conjurar ouro, o que, aliás, seria altamente legal e antiético, teremos que recorrer a meios mais mundanos. Harry revirou os olhos, sorrindo apesar de si mesmo. Eu estava pensando mais em trabalhos ocasionais, Nigel. Nada de mágico, infelizmente. Um plano sensato, embora decepcionantemente pouco mágico, retrucou Nigel. Talvez você pudesse se oferecer para arrumar os jardins dos vizinhos ou lavar os carros deles. Os trouxas adoram um veículo limpo. Harry considerou a sugestão. Isso pode funcionar. Os Fletchers, lá na rua de baixo, sempre têm 1 ou 2 carros precisando de lavagem. Com um plano se formando, Harry saiu, dirigindo-se à casa dos Fletcher. Enquanto caminhava, Nigel oferecia uma série de conselhos e observações bem-humoradas, mantendo o ânimo de Harry elevado apesar da tarefa assustadora que o aguardava. Lembre-se, mestre Harry, um carro brilhante pode ser um ótimo sinal para o seu bolso, brincou Nigel, fazendo Harry dar uma risadinha. Os Fletchers, um casal de meia-idade muito simpático, aceitaram de bom grado a oferta de Harry, e logo ele estava munido de um balde, sabão e uma esponja, trabalhando diligentemente em seu carro empoeirado. Enquanto esfregava e enxaguava, a voz de Nigel fornecia um fluxo constante de comentários. Sabe, mestre Harry, em algumas culturas, lavar um carro é considerado uma prática meditativa. Você não está apenas ganhando dinheiro, está purificando sua alma. Harry não conseguiu conter o riso, espirrando água no processo. Vou me lembrar disso, Nigel. Harry interrompeu sua tarefa de lavar carros, um pensamento lhe ocorreu. Ele acessou a biblioteca mental, um recurso do sistema de tecnologia que ainda o fascinava. Buscou informações sobre técnicas de lavagem de carros ou dicas para deixá-los brilhando. A função de digitalização do sistema de tecnologia era impressionante, permitindo armazenar uma vasta quantidade de informações, mas não lhe transmitia o conhecimento automaticamente. Ele precisava ler e aprender ativamente com o material digitalizado. O sistema de tecnologia oferecia uma função para integrar o conhecimento diretamente, mas isso custava pontos do sistema, uma moeda que ele queria guardar para usos mais importantes.
Bem, mestre Harry, estamos nos transformando numa enciclopédia de lavagem de carros agora? Nigel brincou com um tom divertido. Lembre-se, o segredo para uma boa lavagem de carros não está apenas na água e no sabão, mas também na força que você aplica. Harry deu uma risadinha, vasculhando as páginas digitais em sua mente. Encontrou uma seção sobre detalhamento automotivo e rapidamente deu uma olhada nas informações. Munido de novos conhecimentos, pôs-se a trabalhar com vigor renovado, aplicando as técnicas que acabará de aprender. Enquanto Harry trabalhava, os comentários de Nigel continuavam, cada observação salpicada com seu humor peculiar. Sabe, mestre Harry, de certa forma, isso é bem parecido com preparar poções, só que com menos risco de explosão ou de transformar alguém em sapo. Os Flashers ficaram impressionados com o trabalho meticuloso de Harry e quando ele terminou, o carro brilhava à luz do sol. Eles o pagaram generosamente por seus esforços, deixando Harry com uma sensação de dever cumprido e um passo mais perto de seu objetivo. Empolgado com o sucesso, Harry passou a oferecer seus serviços a outros vizinhos. Cada lavagem de carro contribuía para seu pequeno fundo, aproximando de sua viagem ao Beco Diagonal. Naquela noite, enquanto contava seus ganhos, Nigel lhe deu um conselho. Mestre Harry, embora seu espírito empreendedor seja louvável, lembre-se de ir com calma. Não queremos que você se esgote antes da sua grande aventura. Harry assentiu com a cabeça, sentindo o esforço do dia em seus músculos. Você tem razão, Nigel. Preciso estar em plena forma para o Beco Diagonal. Os dias seguintes foram uma correria frenética. Harry dividia suas tarefas na casa dos Dursley com seu negócio de lavagem de carros, terminando cada dia um pouco mais cansado, mas significativamente mais rico. À medida que o dia de sua viagem a Londres se aproximava, Harry se preparava meticulosamente. Ele ensaiou a história que contaria à tia Petúnia e planejou seu trajeto até o Beco Diagonal. Mestre Harry, lembre-se, as melhores mentiras contêm um grão de verdade. Atenha-se à sua história e evite floreios desnecessários, aconselhou Nigel com uma voz que misturava seriedade e alegria. Na manhã da viagem, Harry acordou cedo, um turbilhão de nervosismo e entusiasmo. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas discretas, porém elegantes. Após um café da manhã rápido, dirigiu-se à tia Petúnia. Tia Petúnia, estou indo para Londres agora. Devo voltar ao anoitecer, disse ele, com a voz firme apesar do frio na barriga. Petúnia, ocupada com suas próprias tarefas, mal lhe lançou um olhar. Volte antes de escurecer e não se meta em encrenca, respondeu distraidamente. Harry assentiu com a cabeça, sentindo um alívio repentino. Obrigado, tia Petúnia. Serei cuidadoso. Ao sair da casa dos Dursley, uma sensação de liberdade o invadiu. Ele estava prestes a embarcar em sua primeira aventura solo no mundo mágico, uma perspectiva que o entusiasmava e o intimidava ao mesmo tempo. Vamos lá, mestre Harry, rumo ao grande desconhecido. Ou melhor, ao parcialmente conhecido, já que fizemos a nossa lição de casa, disse Nigel, com a voz transbordando de entusiasmo. Ansioso e um pouco apreensivo, Harry Potter embarcou no ônibus para Londres, com a mente fervilhando com a perspectiva de finalmente visitar o Beco Diagonal. Acomodou-se em um assento perto do fundo, com o olhar fixo na paisagem que passava, uma manifestação física de sua jornada do mundo comum para um mundo repleto de magia. Mestre Harry, lembre-se de se misturar. Haja como um garoto comum em um passeio, não como alguém embarcando em uma missão mágica, aconselhou Nigel, com um tom que misturava seriedade e descontração. Harry assentiu discretamente, ciente da importância de manter um perfil discreto. Enquanto o ônibus percorria as ruas, ele repassava o plano mentalmente. Uma vez em Londres, ele iria até o Caldeirão Furado, a porta de entrada para o Beco Diagonal. Ele havia descoberto sua localização com Nigel, em troca de alguns preciosos pontos de sistema de tecnologia. Ao chegar a Londres, Harry desembarcou e percorreu as ruas movimentadas com uma mistura de excitação e nervosismo. O Caldeirão Furado, escondido à vista de todos no mundo não mágico, era um lugar que Harry só havia imaginado até então. Capítulo 10. Encontrar o bar foi mais fácil do que ele esperava, graças às instruções detalhadas de Nigel. Harry entrou, e o interior escuro e um tanto mofado contrastava fortemente com as ruas iluminadas de Londres. O bar estava pouco frequentado, com alguns clientes espalhados pelo local tomando seus drinks. Agora, mestre Harry, lembre-se, precisamos convencer Tom, o barman, a abrir a passagem para você sem levantar suspeitas. Você não tem varinha, então precisará de uma história plausível, murmurou Nigel, sua voz um zumbido baixo na mente de Harry. Harry aproximou-se do bar, com o coração disparado. Com licença, senhor, começou ele, dirigindo-se ao barman, um homem corpulento de rosto amigável. Eu deveria encontrar meu tio aqui, mas parece que cheguei um pouco cedo. Ele é um cliente assíduo, frequenta o Beco Diagonal. Gostaria de saber se posso esperá-lo lá? Tom, o barman, olhou para Harry com curiosidade. Beco Diagonal, hein? E quem é seu tio? A mente de Harry disparou, e ele deixou escapar o primeiro nome que lhe veio à cabeça, Sr. Smith. Ele vem aqui com frequência para comprar suprimentos. Nigel, em pensamento, soltou uma risadinha discreta. Sr. Smith, o nome mais comum para o lugar mais incomum. Tomara que Tom não se intrometa demais. Enquanto Tom, o barman, o encarava com os olhos semicerrados, Harry sentiu um aperto no coração. Ouviu a voz de Nigel em sua mente, anunciando a dedução de pontos do sistema de tecnologia por conhecimento adicional sobre o Beco Diagonal. Estou deduzindo pontos do sistema de tecnologia para aprender mais sobre o Beco Diagonal. 100 pontos deduzidos. Embora Harry tenha se encolhido internamente com a dedução significativa, manteve a compostura diante de Tom. Diga a ele que seu tio estará esperando por você na sorveteria Florian Fortescue, sugeriu Nigel prontamente. Harry transmitiu essa informação, esperando que soasse suficientemente convincente. Meu tio, o Sr. Smith, disse que me encontraria na sorveteria Florian Fortescue. Tom, ainda um tanto cético, pareceu aceitar a explicação.
Assentiu lentamente, ciente de que Harry conhecia o beco diagonal e lugares mágicos, o que indicava que ele não era apenas um garoto trouxa comum. Tudo bem, então vou deixar você passar. Mas não arrume confusão, advertiu. Grato, Harry atravessou apressadamente a passagem que Tom abriu, com o coração acelerado de excitação e apreensão. Ao entrar no beco diagonal, foi imediatamente impactado pela atmosfera agitada e pela miríade de vistas e sons. A rua fervilhava de bruxas e bruxos, movimentando-se entre lojas e barracas, seus mantos de várias cores rodopiando ao redor deles. O ar estava repleto de sons de barganhas, risos e o ocasional grasnido de um animal exótico. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, carregada de entusiasmo. A beco diagonal, Mestre Harry. Um verdadeiro banquete do mundo mágico. Aproveite tudo, mas lembre-se, temos um cronograma apertado. Os olhos de Harry se arregalaram ao contemplar as vitrines fantásticas. Lá estava Olivaras, com sua promessa de varinhas para todos os bruxos e bruxas, e a farmácia, com sua curiosa variedade de ingredientes. Mas seu destino principal era Floreios e Borrões, a famosa livraria que ele tanto ansiava visitar. Ao adentrar o caos encantador do beco diagonal, Harry Potter sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. A rua estreita e calcetada, repleta de lojas e barracas, fervilhava com a energia da comunidade mágica. Pilhas imponentes de caldeirões, vassouras reluzentes e os aromas tentadores de guloseimas mágicas preenchiam o ar. Por um instante, ele ficou paralisado, absorvendo a vibrante tapeçaria de imagens e sons. Nigel, sussurrou Harry com um tom de urgência na voz, preciso me organizar. Só tenho uma hora aqui, depois preciso visitar outros lugares. Por favor, faça uma lista dos livros mais importantes para mim agora. A voz de Nigel, sempre uma fonte de orientação misturada com humor, respondeu na mente de Harry. Tem razão, Mestre Harry. Vamos nos concentrar no essencial. História da Grã-Bretanha Mágica, feitiços do primeiro ano, feitiços práticos, e talvez uma rápida olhada na seção de criaturas das trevas, só para garantir. Harry dirigiu-se a Floreios e Borrões, a famosa livraria, com os olhos arregalados de admiração. A fachada da loja, adornada com livros voadores e posteres animados de bruxos famosos, era um espetáculo para os olhos. Ele entrou e foi imediatamente envolvido pelo cheiro de pergaminho antigo e tinta. A loja era um labirinto de prateleiras, cada uma delas abarrotada pelo peso de inúmeros tomos. Bruxos e bruxas de todas as idades percorriam os corredores, seus mantos roçando o tapete antigo. Harry, sentindo-se um pouco sobrecarregado, mas determinado, começou sua missão. Ele percorria a loja com determinação, examinando livro após livro. Seu sistema de tecnologia absorvia eficientemente o conteúdo de cada volume, desde os feitiços básicos de um livro padrão de feitiços, grau 1, até os detalhes intrincados de uma história da magia. Cada leitura era um tesouro de informações, e Harry sentia um arrepio a cada nova adição à sua biblioteca digital. Nigel, sempre presente em seus pensamentos, fazia comentários constantes. Ah, Mestre Harry, você está como uma criança numa loja de doces. Se os doces pudessem potencialmente transformá-lo numa salamandra. Não se esqueça de pegar algo sobre poções. Sempre me fascinou a ideia de preparar uma xícara de chá perfeita. Harry não conseguiu conter o riso, mesmo mantendo o ritmo frenético. O tempo era essencial, e ele estava bem ciente do tic-tac do relógio. Após uma hora intensa de escaneamento, a coleção de Harry cresceu exponencialmente. Ele reuniu um vasto conhecimento mágico, desde o básico até conceitos mais avançados. Seus pontos de treinamento mágico sofreram uma pequena redução, mas era um preço baixo a pagar por tamanha riqueza de informações. Mestre Harry, hora de encerrar por aqui. Qual será o próximo passo em nossa jornada mágica e misteriosa? Perguntou Nigel com a voz carregada de expectativa. Harry, com a mente fervilhando com o novo conhecimento que havia adquirido, lembrou-se subitamente de outro aspecto crucial do mundo mágico. Nigel, eu estava pensando em visitar Gringotts. Mas você mencionou que o diretor de Hogwarts seria alertado se eu fosse lá, certo? A voz de Nigel ecoou em sua mente com um tom de cautela. De fato, Mestre Harry. Como está Dumbledore, sendo seu guardião na comunidade mágica, seria notificado de sua visita a Gringotts. É um contratempo infeliz em nosso plano, que de resto era impecável. Harry franziu a testa pensativo. Mas eu li em História da Magia que os goblins fariam quase tudo por ouro. Eu não poderia oferecer-lhes um pouco de ouro em troca do seu silêncio? Nigel deu uma risadinha, um som que parecia misturar sabedoria e divertimento. Que raciocínio astuto, Mestre Harry! No entanto, os goblins são notoriamente astutos e pragmáticos. Dumbledore não é apenas o diretor de Hogwarts, mas também detém inúmeros títulos influentes. Suas palavras têm um peso significativo na comunidade mágica, e os goblins de Gringotts relutariam em ofendê-lo por uma mera quantia de ouro. Harry suspirou, sentindo o peso de suas limitações. Caminhou sem rumo pelo beco diagonal, com os bolsos vazios e o coração pesado. Seu olhar se deteve nos itens maravilhosos nas vitrines das lojas, vassouras que voavam a velocidades estonteantes, caldeirões borbulhando com magia invisível e vestes que reluziam com encantamento. Contudo, seus recursos limitados o impediam de participar, e não de participar. A voz de Nigel, sempre fonte de perspectiva, lembrou. Mestre Harry, hoje não se tratava de adquirir bugigangas, mas sim de obter conhecimento. O tesouro mais valioso no arsenal de qualquer bruxo. Você teve um sucesso admirável nesse aspecto. Harry assentiu com a cabeça, sentindo-se um pouco mais animado com as palavras de Nigel. Você tem razão, Nigel. Aprendi muito hoje. É só frustrante estar tão perto e ao mesmo tempo, tão longe de tudo que este mundo tem a oferecer. Nigel, percebendo a decepção de Harry, acrescentou. Paciência, Mestre Harry. Sua jornada no mundo bruxo apenas começou. Haverá tempo para vassouras e caldeirões.
Por enquanto, vamos nos concentrar em prepará-lo para os desafios que virão com o conhecimento que você adquiriu. Enquanto Harry passeava pelo beco diagonal, não pôde evitar uma pontada de inveja ao observar outros jovens bruxos e bruxas com suas bolsas repletas de suprimentos mágicos. Lembrou-se do incrível repositório de conhecimento que agora carregava em seu sistema tecnológico, um recurso que se provaria inestimável nos dias que viriam. Lembre-se, Mestre Harry, o conhecimento é uma arma, uma ferramenta e um escudo, tudo em um só. Você está mais bem preparado agora do que estava esta manhã, Nigel o tranquilizou. Harry, respirando fundo, voltou-se para o caldeirão furado, pronto para retornar ao mundo mundano dos Dursley. Você tem razão, Nigel. Tenho muito a aprender e para o que me preparar. Isso é só o começo. Enquanto Harry Potter saía do beco diagonal, com o coração ainda acelerado pela emoção e pelas maravilhas que presenciara, ele voltou para o interior pouco iluminado do caldeirão furado. Tom, o barman, ergueu os olhos do copo que estava polindo e olhou para Harry com um toque de suspeita. Ainda está aqui sozinho, é? Onde está esse seu tio? Perguntou Tom com um tom de curiosidade na voz. Harry, pego de surpresa, gaguejou por um momento antes que a voz de Nigel oferecesse uma sugestão oportuna. Diga a ele que seu tio foi chamado para resolver assuntos urgentes, mas que ele o encontrará em casa mais tarde. Ele teve que resolver um assunto urgente, respondeu Harry tentando parecer casual. Ele disse que me encontraria em casa. Tom pareceu aceitar a explicação, embora com uma sobrancelha arqueada. Muito bem, então vá em frente. Mas não se meta em encrenca, hein? Harry assentiu com a cabeça, aliviado por ter escapado de mais perguntas, e saiu apressado do bar. Ao embarcar no ônibus de volta para a Rua dos Alfeneiros, não pôde deixar de repassar mentalmente os eventos do dia. A magia do beco diagonal ainda persistia em seus sentidos, um contraste gritante com o mundo mundano para o qual estava retornando. Nigel, hoje foi incrível, mas não consigo evitar me sentir um pouco deslocado. Como se eu ainda não pertencesse a este lugar, confessou Harry, olhando pela janela do ônibus. A voz de Nigel, suave porém realista, interveio. Você está na fronteira entre dois mundos, Mestre Harry. É natural se sentir um pouco perdido. Mas lembre-se, todo grande bruxo começou como um forasteiro. Você não é diferente. Enquanto o ônibus seguia a viagem, os pensamentos de Harry se voltaram para a tia Petúnia e a explicação que teria que dar por ter voltado de mãos vazias. Seu coração afundou com o pensamento, mas Nigel o tranquilizou. Concentre-se nos pontos positivos, Harry. Você adquiriu conhecimentos valiosos hoje. É isso que importa. Ao chegar de volta à Rua dos Alfeneiros, Harry encontrou tia Petúnia à sua espera, com uma expressão de leve curiosidade misturada à sua habitual severidade. De volta tão cedo? E onde estão os livros que você tanto queria? Harry, pensando rápido, respondeu. A biblioteca de Londres era muito maior do que eu esperava. Não consegui decidir o que pegar no tempo que tinha, mas aprendi muito só por estar lá. Tia Petúnia pareceu aceitar a explicação, embora seu olhar tenha permanecido sobre ele um instante a mais que o habitual. Bem, não fique aí parado. O jantar não vai se fazer sozinho. Harry assentiu com a cabeça e correu para a cozinha, onde começou a preparar o jantar. Enquanto trabalhava, sua mente ainda vagava pelas paisagens mágicas do beco diagonal, um mundo do qual ele agora fazia parte, ainda que minimamente. A voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. Lembre-se, Mestre Harry, uma boa refeição pode amolecer até o coração mais duro. Talvez esta seja sua chance de aliviar ainda mais a tensão na casa. O jantar daquela noite foi uma ocasião tranquila. Harry havia se superado com a refeição, e até mesmo tia Petúnia pareceu impressionada, embora jamais admitisse. Enquanto comiam, ela perguntou sobre a viagem dele a Londres, com um tom que demonstrava genuíno interesse. Harry compartilhou alguns detalhes, omitindo cuidadosamente qualquer coisa mágica, e se viu gostando da conversa, algo raro na casa dos Dursley. Parecia que a tia Petúnia, à sua maneira, estava curiosa sobre o mundo além da Rua dos Alfeneiros. Assim que terminaram de comer, Harry decidiu aproveitar o momento. Tia Petúnia, tem algo que eu queria te contar. Ela olhou para ele com uma expressão cautelosa. O que foi? Harry respirou fundo. Quero agradecer por me deixarem ir a Londres hoje. Isso significou muito para mim. O semblante da tia Petúnia suavizou-se ligeiramente. Bem, não espere que isso aconteça com frequência. Mas, de nada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.